Esta vila já sofreu com o mal. Desta vez a força é sobrenatural. Terá uma infesta maldição tomado este lugar. A tenebrosa perversão quer nos assolar. Tantos monstros vejo aqui, será o nosso fim. Quem vem de lá? Que vi ali Neste sonho ruim, ficamos assustados, mas num claro luar. um bosque assombrado é de se arrepiar. Não há pra onde ir, nós vamos resistir. Pois é de nós que vão fugir. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecim e está começando mais um episódio do Coração de Pedra, o podcast brasileiro de Hearthstone. Fala pessoal, aqui é o Daniel GP, tudo tranquilo? Vamos lá falar de uma expansão muito polêmica que teve aí no Hearthstone, que é o Bosque das Bruxas. E aí galera, aqui é o Rafael. Vamos falar dessa expansão que foi a mais chata de todos os tempos, já tomando partido aqui. Que isso, que ódio. Hoje, pessoal, no nosso 12º episódio, como adiantaram aí, a gente vai falar do Bosque das Bruxas, uma das expansões mais mamilísticas aí do jogo, contra a sua polêmica, e essa que foi a 8ª coleção lançada por Hearthstone. Então, senta aí porque sua mãe é uma Murloc. A expansão foi lançada no dia 12 de abril de 2018 e foi a primeira expansão, olha só, do Ano do Corvo. Muita gente aí curte demais o Ano do Corvo, que foi o 3º ano do modo padrão do Hearthstone. E ela chegou trazendo aí 135 novos cards. Além disso, vale lembrar que ela trouxe também uma skin nova pro Druida, gratuita, da Lunara. Todo mundo deve ter a Lunara, né? O que ela é? Uma árvore? O que é? Não sei se vocês Uma sabem. centauro fêmea. É uma centauro, né? Verdade. Uma centauro fêmea. Não sei porque eu achava que era uma árvore. Que É porque delícia. tem uns galhos aí, né, no lugar do chifre, o cabelo parece uma planta, é pra fazer o mimetismo, né, com a natureza e tal. Exatamente. Eu uso essa skin no Druida até hoje. E você conseguia a skin pegando 10 vitórias no modo ranqueado durante aquele ano inteiro. Então, dava pra pegar. E falando um pouco sobre o lore da expansão, né? Existe uma cidade no WoW que chama Gilneas, que fica lá no continente de Lordaeron. E ao redor da cidade existe ali uma floresta que se chama Blackwald, que até então, né, no presente momento, ela era tranquila, as pessoas vagavam ali, caçavam por lá sem medo nenhum, até que a bruxa Agatha lançou uma terrível maldição na floresta. Então uma escuridão dominou tudo ali, as árvores, seus galhos retorcidos começaram a tomar vida, criaturas e feras tomaram poder, e quem ousasse andar por lá agora vai desaparecer para todo sempre. E é claro que nós, jogadores, vamos meter a cara por lá. Inclusive, uma curiosidade sobre o desenvolvimento dessa expansão é que a equipe ela queria fazer uma coisa para explorar mais a transformação do ser humano em um Worgen, que é o lobisomem lá de World of Warcraft, né? Inclusive tem várias cartas de lobisomem no jogo, né? E originalmente a expansão ia se chamar O Assassinato no Expresso de Gilneas. Olha só, nada a ver com o Bosque das Bruxas. E ela ia se basear no mistério da cidade de Gilneas, né? Diferente da floresta que está em volta, ela ia se basear na cidade. E o jogador ia para lá numa viagem de trem para investigar esse tal assassinato. Mas daí com o passar do tempo o pessoal achou melhor fazer uma expansão, situar fora ali da cidade, na floresta dos arredores.
E aí sim virou o famoso Bosque das Bruxas. Com essa expansão, né, chegou também 3 novas palavras-chave, né, do jogo, que é o começo de jogo, né, Start of Game, que você, dependendo de alguma carta que você tem, você ganha algum bônus por ter ela no seu deck. Isso aconteceu, inclusive, já tinha algo parecido lá com aquele demônio 5/6 de Karazhan. Eu não tô lembrando o nome dele agora. Pronto, o Príncipe Malquezar, no início da partida ele jogava 5 cards lendários aleatórios no seu deck. Aí agora eles queriam... palavra-chave. Só que aqui ele foi introduzida também com Baku e com Gui, né, quando a gente chegar para falar deles. E também foi introduzida a palavra-chave Echo, que Echo nada mais é que você conseguir repetir, você jogar aquele card várias vezes enquanto mana você tiver. Por exemplo, você tem um minion lá que é 3 manas, 3/3 Echo. Ele, se não me engano, ele é do guerreiro. E aí você consegue... Não, ele é neutro. E você consegue jogar ele 3 vezes, né? Se você tiver 9 mana, você consegue jogar ele 3 vezes no mesmo turno. Você joga, aí cria uma carta cópia dele na sua mão, que ela fica meio sombreada, parecida com o estilo lá da carta sombreada da Valeria Death Knight. Ela fica meio sombreada, você joga de novo, e enquanto mana você tiver, você consegue jogar ele até infinitamente. Tanto que essa mecânica foi um pouco nerfada por causa do livre. E também teve a chegada de uma nova palavra-chave, também foi a Rush, que é a rapidez. Que eles introduziram nessa expansão, gostaram desse tipo de mecânica, e ela está sendo utilizada até hoje. Que basicamente, a rapidez é você joga o minion, né, no campo, e ele já pode atacar um lacaio adversário, um minion adversário. Ele não ataca o herói ainda, como é no caso do Investida. Ele só pode atacar o minion. Se o meu oponente não tem nenhum minion na mesa, então ele cai na mesa e não faz nada, fica lá, como se fosse adormecido. Uma curiosidade da Echo, que você falou antes, é que originalmente ela ia se chamar Fantasma, ao invés de Echo. E as cartas com essa palavra-chave, né, Fantasma, se não fosse jogada até o final do turno, elas iam ser descartadas. Só que daí a Blizzard foi adequando e decidiu que era melhor a mecânica de Echo, era mais divertido você poder jogar várias vezes, do que você meio que ser penalizado por ter uma carta com a palavra-chave Fantasma, e se você não jogar ela até o fim do turno, você perdia ela da sua mão. Então, é isso. O pessoal ia acabar querendo nem colocar esse tipo de carta no deck, né? A menos que eles fossem realmente super poderosos. Que nessa época a Blizzard não tava nesse naipe aí não, de jogar cards super poderosos. Só que daí eu acho que eles iam fazer essas cartas tipo custo baixíssimo, né? 1, 2, porque... Pensou, você pega lá no turno 3 a carta custo 9 Fantasma, e você perde ela porque você não pode jogar. Porque por isso tinha que ser uma coisa assim insana. Essa expansão foi a primeira herdeira, né, daquela temática mais séria que a gente comentou na expansão dos Cavaleiros de Trono de Gelo, que a Hearthstone se permitiu ter essa pegada mais madura, mais séria, e eles comentaram que eles queriam repetir esse tipo de temática, né? Por isso que eles vieram com a ideia do Bosque das Bruxas, uma ideia de ser assustador, de ter monstro, de ter histórias sombrias, e essa vibe de assassinato, de investigação, como era originalmente, né? A referência a Agatha Christie, né? Do assassinato no Expresso, acho que é no Expresso do Meio Oriente. Oriente. Aí eles inclusive tinham pensado em várias outras palavras-chave, chegaram a testar, tiraram as palavras-chave justamente quando chegaram nessa parte de mudar o foco da expansão para esse assassinato no trem para a floresta. Tinha uma palavra-chave que era investigar, em que era como se fosse o poder heróico do Hexer. Você sai investigando e aí você descobrir um lacaio assassino que ele ia ter os status e os efeitos e o custo descoberto. Aí você ia sair como se você estivesse investigando e descobrindo um assassino. Aí no geral, no final, quando você descobria ele adicionava a sua mão. Sim, tinha também a mistério, né? Uhum. E quando jogasse uma carta com essa palavra-chave, você ia descobrir uma carta e o oponente ia escolher uma entre as 3 cartas que aparecesse pra ele pra tentar adivinhar qual que você escolheu. Aí se ele acertasse, ele ganhava uma cópia. Então, por exemplo, eu joguei lá a carta que tem o mistério e apareceu, eu ia descobrir uma carta aleatória e aí o cara ia tentar descobrir a mesma que eu descobri pra ver se ele ganhava uma cópia. Tipo, os caras... tipo aquela carta do sacerdote? Quase parecida com a carta.
E na época dos anúncios também, né? Teve, como todo início de ano, a Blizzard solta aquela imagem, né? Com um overview do que vai rolar no ano. Não explicitamente falando, mas com alguns indícios ali, né? E aí tinha um desenho meio abstrato, assim, que dava pra ver uns galhos meio retorcidos, assim, um clima mais obscuro no primeiro quadrante ali da imagem, né? E Uhum. teve muita presença nas redes sociais também, essa expansão aí, que o pessoal da equipe lá ficava tweetando e falando que eles iam acampar, sabe? Tipo, estamos indo acampar. Aí sumiam por uns dias, ninguém tweetava nada, e depois de um tempo vinha uma galera tentar caçar eles, tipo assim, da própria equipe, sabe? Estou indo em busca de fulano que desapareceu e tal. Foi. E comuniquem à polícia caso a gente não chegue até tal dia, alguma coisa assim. E aí É, ficou nessa brincadeira até começar a surgir os trailers do anúncio e tal, que o pessoal tava. É muito da hora esse trailer, eles estavam tipo, desbravando a floresta, assim, assombrada, naquele esquema daquele filme Bruxa de Blair, sabe? Com a Sim. câmera câmera mais. plantada, né? Isso, com uma Found câmera. footage. Uma câmera meio ruim, assim, com os efeitos meio de estática e tal. Os É caras como se eles tava. tivessem desaparecido e achassem. O Isso. pessoal foi procurar e achou a câmera com o filme lá e tá mostrando, entendeu? Exatamente. Nessa Bem, vibe, assim, bem. andando pela Isso. floresta, e enquanto eles andavam, eles iam encontrando assim os cards, tipo, pendurado em árvore ou o que for, iam revelando pro público alguns cards. Foi muito foda mesmo. Foi massa. E eu não conhecia não essa outra palavra-chave, mistérios, que eles consideraram botar, bem legal. E aí ia rolar. Também não conhecia. Também teve também, aqui foi o início, foi a rotação também, né? Essa expansão marcou a rotação do ano do Mamute, o ano do Corvo. E quando aconteceu essa rotação, a gente teve mais 3 cartas que foram rotacionadas do padrão pro livre à força, foram pro Hall da Fama, né? Que foram o Ice Block, né, do Mago, que é o bloco de gelo, que ele basicamente estava em quase todos os decks de Mago. Por quê? Porque ele garantia pro Mago pelo menos mais 2 turnos de vida. E aí deixava, por exemplo, um Exodia Mage mais forte, porque ele tinha mais tempo para comprar cartas, enfim. Foi uma boa rotação, porque realmente todo deck de Mago tinha, era que nem o Ragnarius antigamente. Ragnarius, curva 8, era quase certeza todo mundo jogar um Ragnarius. Então aí depois que ele foi rotacionado, parou, né, de ter no padrão. A gente teve também o Oráculo da Luz Sombria, que é o Morlock 3 manas 2/2 raro. Lá que ele era do clássico e ele foi pro Hall da Fama, que ele tinha um grid de guerra, cada jogador compra 2 cards. Eu não entendi muito bem essa rotação na época, mas eu consigo ver que eles não estavam querendo mais nenhum tipo de deck de fadiga, pelo menos no padrão. Estavam chateando os jogadores. É o que eu imagino a explicação que eles tenham para isso. Era bem chato cair contra esse tipo de deck, né? Tipo, você ia só se arrastando até o fim do jogo e acho que o pessoal começou a reclamar e aí eles decidiram tirar pra não ser meio antijogo, sei lá. E também porque a gente vai ver que o guerreiro ele vai conseguir farmar muita armadura, né? Ele poderia se dar o luxo de ficar indo pra fadiga e ele ia ter muita armadura para aguentar. Talvez por isso que eles já prevendo o futuro, já tiraram esse Murlockzinho. A intenção dessa rotação foi justamente rotacionar mecânicas que eles consideravam chatas, né? De se jogar contra. Que é o bloco de gelo, o oráculo, que é de ficar queimando as cartas do oponente também. Eu me lembro até na época que eles disseram que você coloca 30 cartas no seu deck, 30 cartas você acha legais o suficiente que você quer jogar com elas, e quando o oponente impede você de jogar elas, é chato. Então, eles estavam rotacionando justamente por causa disso, para tirar essas mecânicas que eles consideravam chatas e antijogos do modo padrão, né? E deixar para quem quisesse jogar no livre. O Gigante de Lava, ele estava nerfado nessa época, ele estava custando 25. Aí, quando eles rotacionaram, eles reverteram o nerf para 20, o custo dele. E aí agora ele só tá no livre agora, que tem um deck de paladino que roda ele lá. E o nosso querido Warlock lá, o Bruxo roda ele também. Eu acho que o Gigante Derretido rotacionado foi... Também ele era alvo de muitas mecânicas chatas, muitas jogadas chatas, assim, você jogando de agro, você
agressivava o oponente, e do nada ele baixava 2 gigantes e botava provocar nele, sabe? E agora, chegando à rapidez, eles poderiam, não sei, querer desenvolver uma carta que desse rapidez, como por exemplo foi a vassoura agora na Escolomante. Nunca que essa carta ia ser desenvolvida com um gigante no padrão. Como toda expansão chegou também com aquela famosa pré-venda que Daniel certamente comprou. E o Rafael, não sei, comprou também ou não? Comprei, e foi a minha expansão mais lucrativa, assim. Em 60 pacotes, não, 80 pacotes, eu tirei 7 lendárias, uma delas dourada, a Rágata. Caralho, aí Rágata sim. dourada. Teve lá o cardback exclusivo, né? Cardback ranqueado e tudo mais. Tabuleiro novo bem da hora, se passando assim na floresta, né? Tinha as árvores, a casa da bruxa, o caldeirão e tudo mais. E agora falando um pouco sobre um novo modo single player, né, que chegou pro jogo. Tipo, bem parecido com o que a gente viu em Kobolds e Catacumbas, né, na sessão de masmorra, só que esse chamava Caça aos Monstros, tá? Então, tipo, é basicamente a mesma ideia. Você escolhe um entre 4 heróis disponíveis ali. Aí você tinha a Rastreadora pro Ladino, o Canhoneiro pro Guerreiro, Mestre da Matilha pro Caçador e o meu favorito, Troca-Tempo, que era do Mago, né? E cada um tinha o seu poder heróico específico, então você recebe alguns cards da classe em questão, né? Dependendo do que você escolheu ali, você vai receber alguns cards daquela classe. E você vai enfrentando criaturas e chefes da floresta, aprimorando seu deck conforme você vai ganhando. Então, ganhou o primeiro chefe, vai lá, escolhe algumas recompensas, aprimora seu deck, assim vai. Exatamente igual que a gente explicou lá em Kobolds e Catacumbas. O que eu mais gostava de jogar era o Troca-Tempo, né? Porque o poder heróico dele você podia recomeçar o turno. Então, se você fazia uma jogada que seu RNG foi meio mal, você podia recomeçar o seu turno e tentar de novo, né? E se você chegar até o fim da caçada, com os 4 heróis, você abre o duelo final contra a Agatha a Bruxa, que o nosso amigo tirou dourada, lendária. E se você vencer, você ganha um verso de card. Uma recompensa meio bosta, mas né? Tá bom. Uhum. E pra tentar incentivar os jogadores a jogar esse modo aí, porque realmente, né, se o cara se desse ao trabalho de jogar esse modo, ele ia completar lá uma vez, ganhar o verso e acabou, né? Não ia mais jogar. Mas pra tentar incentivar os jogadores aí a jogar, a Blizzard lançou as missõezinhas, né? Tipo, vença 3 chefes numa sessão de caça aos monstros. E aí pra tentar incentivar vinha essa missão. E quando vinha era um saco, né? Que você tinha que entrar, fazer, enfim. Nunca fui muito fã desses modos de jogo aí da Blizzard, mas pra quem curte, chegou também uma coisinha a mais na expansão. Mas sério, porque eu queria, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, eu acho que eu queria muito esse cardback, que eu nem uso direito. Mas eu sofri demais pra conseguir vencer esse nossa senhora, mas demais. O do Guerreiro, que é o Darius Crowley, nossa senhora, acho que eu fui umas 50 vezes com ele pra ver se eu conseguia ganhar. Esse fui eu com a Toque, velho. A chefe final, que é a Toque Infinita, é difícil demais. Difícil demais. Eu demorei muito pra conseguir. E as coisas da Toque é tudo relacionado a RNG, assim. Tipo, os 3 pacotes que eram oferecidos pra você formar o seu deck, era tudo de RNG. Toda a temática dela era de RNG. Cassinão, né? É, Cassinão, full topado de cassino. Nossa, eu tive uma overdose de RNG nessa. Gilberto Barros. É isso, é. Eu lembrei aqui de uma coisa que eu curtia muito, que a Blizzard sempre fazia, que era uma prévia da expansão. Hoje em dia eles ainda fazem isso, uma prévia da expansão, chamam algum streamer famoso e jogam com desenvolvedores e tal, para mostrar as novas cartas, com decks pré-montados que a Blizzard fez. Aí antes eles faziam com o Day 9, e era muito legal, o Day 9, saudades eternas dele no Hearthstone. E era assim, na stream era ele e o Ben Brode, né? Aí era bom demais. Aí foi a presença deles dois jogando que me fez convencer a comprar a pré-venda de Bosque das Bruxas. Ben Brode era animação, né, velho? Ben Brode, ele dava uma animação, né, pros anúncios e tal. Demais. Aquele homem, o propósito dele na vida, ele nasceu pra vender pacote de Hearthstone.
Foi a missão que Deus incumbiu a ele no nascimento e ele cumpriu a missão dele, aí ele já tá elevado, tá ligado? Eu acho que ele vai virar anjo, tipo, direto. Pronto. Ele falando das cartas, assim, olha essa carta aqui, que você aí, jogador, não sei o que, ele, tipo, te colocava dentro do mundinho ali, né, velho? E te instigava. Te hypava total, exatamente. O Day9 é outro, que é carismático demais. Vocês viram Vocês viram o... Porra. Eu não vi, não. Vocês viram aquele anúncio de Kobolds e Catacumbas que eles fizeram uma sala Escape the Room Sim, com o Day9 e outros streamers? sim, muito foda. Nossa, eu chorei de rir, bicho. Daquela stream. Tanto da stream em si, quanto do Day9 contando. Ele fez um vídeo contando e narrando o que aconteceu. E é mais engraçado ainda do que a stream, bicho. Aquele bicho sabe contar a história de um jeito. Vamos falar agora então um pouco das cartas de classe, né, que chegaram aí com a expansão. Tivemos várias e várias cartas aí. Vamos começar como a gente sempre começa, pelo nosso amigo Druida. Que eu vou falar aqui de uma que eu vi bastante. Pra principalmente o bichão ganhar armadura igual um louco, que era o Uivo Feroz. Custo 3, compre um card e receba 1 de armadura para cada card na sua mão. Então, isso aqui entrava bastante para ele segurar o jogo, né? Ganhar muita armadura. Entra até hoje no livre. Olha aí, tá vendo? Ganha armadura, compra carta, ciclo. É muito bom contra agro, contra controle. É uma carta sólida no geral, assim. E nessa época, nessa expansão especificamente, eles estavam querendo rodar um hand druida, né? Existia o hand lock, que era o bruxo que tinha uma mão gigante. E eles estavam querendo rodar o hand druida, que ia ter o druida que ia ter uma mão gigante também. Tanto é que eles fizeram esse feitiço custo 2, maçã do bosque das bruxas, que adiciona 3 arborosos 2/2 à sua mão. Um lixo, mas ia favorecer essa temática do druida, né? Servia pra encher sua mão e você combar com outras cartas. Esse Uivo Feroz é só lembrar daquela carta do guerreiro, que também é 3 manas e ganha 5 de armadura e compra um card. Lá, independente de quantas cartas... levantar escudo. Independente da quantidade de cards que você tem a mão, ganha 5. Aqui você pode ganhar até 9 de armadura, né? Exatamente. Então é muito bom esse card. E o druida aqui, ele ficou triste na rotação, porque os jadezinhos dele foram-se embora. Mas aí o druida ele é muito esperto, né? Como a gente conversou lá no Cavaleiro de Trono de Gelo, ele se adapta muito bem às situações. E aí ele correu para 2 arquétipos que vão surgir aí com esse novo aí que a gente vai falar já nos decks. Vai ser o Spiteful Druid e o Taut Druid. E no Taut Druid o Uivo Feroz ajudava, e a gente tinha também a Hora da Bruxaria. Uhum. Que era o quê? Evoque uma fera aliada aleatória morta nesta partida. Quem é essa ferinha? Você deve se lembrar que eu falei lá na época de Hadronox. Hadronox era a única fera que o druida tinha no seu deck, que aí você ela morria, né? Aí evocava um monte de taut. Se o oponente conseguisse remover, jogar pro deck, né? Que o Priest gostava de fazer, você pegava, evocava de novo uma Hadronox por 3 de mana. Era uma jogada muito forte. Tanto que teve uma época aqui que o pessoal começou a jogar com aquele 3 manas 3/3, que transformava um lacaio aleatório num esquilo ou num dinossauro, justamente para poder cauterar isso aqui. Para poder cauterar a Hadronox, que ela tava. O Taut Druid era muito chatinho, e a Hadronox, o cara que conseguia fazer essa jogada na época, naturalizar, né? Naturalizar ainda tava no padrão. E o cara conseguia jogar a Hadronox e naturalizar ela, e já morria. Não dava tempo nem da pessoa transformar a Hadronox em outra coisa. Enfim. E a gente também teve o Druida da Foice, que eram 3 manas, 2/2, um minion comum, que tinha escolha 1. Transforma no lacaio 4/2 com rapidez, ou num 2/4 com provocar. Esse minion aqui entrou no Spiteful Druid.
O Spiteful Druid, ele, além de só jogar com magias de custo alto, no caso, Infestação Total, não jogava com o 2, né? O 2 dele era o Príncipe Leseth. Então aí ele jogava isso aqui para poder dar uma segurada no comecinho do jogo, para poder chegar ali no turno 6 ou 7, começar a jogar minion grande, no turno 10 jogar uma Infestação Total e ganhar o jogo. Mais alguma carta do Druid? Acho que não. Tem mais uma, tem o Bosque dos Fogos Fatos, que era uma magia épica de 4 de manas que ela evocava um fogo fato 1/1 para cada card na sua mão. Não rodou exatamente agora dessa expansão, ela vai rodar acho que na próxima, quando voltar o token Druid. Essa carta vai ficar bem forte, que você começa a gerar muitos tokens. Ali no turno 4, tu gera 5 ou 6 tokens na mesa que se o oponente não tiver remoção em campo, você buffa, enfim. Druida é aquele que a gente conhece. Essa carta era tipo um projeto daquela que tem hoje, custo 5, que é um 2/2. Da Dengue, né? Feitiço, né? É o da Dengue. Uma lendária bem ruim, assim, notavelmente ruim do Druida foi a Aviana do Ocaso, né? Que a gente tinha a Aviana normal, que rodou em vários e vários decks, combo, controle, antes do combo surgir, do com surgir. E tinha essa Aviana do Ocaso, que era custo 5, 3/7, e ela tinha o efeito de no turno de cada jogador, o primeiro card jogado custa 0. Então o seu oponente fazia uma jogada custo 0 antes de você. E essa, assim, tá no pódio das piores cartas já lançadas na história do jogo. Eu fiquei chocado quando eu vi essa carta, assim, que eu li, nossa senhora, que lixo. Inclusive, tem várias dessas lendárias, assim, lixosas. Milhouse. Se não fosse o Dainani e o Ben Brode, a Blizzard não ia ter meu dinheiro, não. Estilo Milhouse essa carta, né? Pronto, acho que até o Milhouse tem seu valor. E essa aqui mesmo. Caçador. Eu quero começar com o melhor segredo da história, pra mim, que é a armadilha para ratos. Ele custa 2, como todo segredo de caçador. E ele é assim: depois que seu oponente jogar 3 cartas num turno, você evoca um rato 6/6. Bicho, eu perdi a conta de quantas vezes eu joguei essa carta. Eu botava dela em absolutamente todo deck de caçador, porque ninguém gostava dessa carta e ninguém rodava essa carta. Então ninguém jogava ao redor dela. Era muito engraçado ver o desespero, porque um oponente que joga 3 cartas num turno, ele já acabou o turno dele, ele não tem mana pra fazer mais nada. E aí, do nada, ele tem que lidar com um 6/6 que apareceu do nada, depois que ele já terminou o turno dele. Era muito bom. E você viu o desespero do cara, assim, ele pensando, meu irmão, e agora, velho? E agora? O que eu faço? Aí começa a fazer umas trocas nada a ver, começa a tentar, de algum jeito, reverter isso. E o pior, quando isso chegava no turno 2, sabe? Assim, o cara tava jogando de agro e baixava 2 drop 1 e ia usar a moeda pra fazer alguma outra coisa, pra jogar, sei lá, um drop 1, mais um drop 1 lascado, e por causa disso ele ganhou um 6/6 de presente pra lidar. E eu gostava de ficar imaginando assim a cabeça dele, pô, tudo isso, esse 6/6 tá aí porque eu quis jogar esse 1/1 lascado aqui. Eu adoro essa carta, é uma das minhas cartas favoritas da história do Hearthstone. E o rato era uma fera ainda, né? Era uma fera, todas as sinergias de fera funcionavam com ela. E ele também tinha a risada mais safada do jogo. Quando ele entrava, era aquela risada, tipo, velho, te peguei, você se lascou, velho. Essa aí mesmo. E lembrando, Rafa, eu também joguei muito com esse segredo. Consegui, depois de um tempo, consegui pegar a lenda com Caçador de Segredos. Eu rodava 2 cópias desse aqui. Ele era muito... Quando esse card começou a ficar um pouco mais conhecido, as pessoas começaram a tentar jogar em volta. Só que quando você começa a jogar em volta, você trava a sua mão. Você tem ali 7 manas. Você tem 7 manas, você consegue jogar 3 cards. Só que o cara, ele se obrigava a jogar só 2 cards, porque ele não queria lidar com o teu rato naquele momento. E aí você travava um pouco a compra de cartas, ou então um pouco a jogada de tempo que ele pretendia fazer. O Ladino aqui sofria, porque ele não podia fazer as jogadas insanas dele de tempo, porque caiu o ratão lá na cara dele. E o Ladino ele sofre muito contra o deck agressivo, porque o Ladino não tem muito taunt, não tem muita cura.
E aí, quando descia esse rato aqui, o Hunter ia lá e atropelava o Ladino. Ou então, quem quer que ativasse o rato. Mais pra frente, a gente vai ter um deck de Warrior que é baseado em mechs. E tinha uma matchup que era o Hunter contra esse Warrior. Que esse card aqui era muito importante para impedir que o Warrior ficasse gerando valor com aquelas cartas. Ele tinha as cartas de custo muito baixo, para ficar gerando mech, para poder ficar jogando mech com rapidez. E aí você botava esse segredo aqui para cauterar o deckzinho do Warrior. Enfim, esse segredo o Rafa tem razão. Um dos melhores já feitos. Não é quebrado, ele é perfeito em todos os sentidos. Eu tinha esquecido de comentar isso. É exatamente isso que você falou, Daniel. Ou você tem que lidar com um rato 6/6, ou você fica travado. Você tem um turno pior, um turno limitado, obrigatoriamente, para não vir um rato 6/6 te bater na boca depois. E ele jogava muito ao redor da própria mecânica de expansão, né? O Echo. Exatamente. Ele é até para cauterar o Echo. Eu curtia muito a Frenesi Arthros. Custo 4, conceda +3/+3 a uma fera e coloque 3 cópias com +3/+3 no seu deck. Eu usei muito essa carta. Teve um Secret Hunter que rodava numa época que saiu aquela hiena. Não sei se qual expansão que foi. Que se tivesse um segredo, você invocava mais 2 hienas 2/2, manja? Uhum. Sim, Qual expansão que saiu. E aí jogava essa Frenesi Atroz em cima dela, velho. Você jogava as 2 hienas 6/6 no... 3 hienas 6/6 no seu deck, que ainda fortalecia a sua mecânica de invocar mais hienas e... Enfim, dava pra jogar até o rato no deck, que ele ia virar 9/9 por 6 de rato mana. 9/9, pô. Por que não? O pessoal gostava de jogar esse cara no Huffer, né? No Chat, Huffer, no Huffer. Esse aqui é bom jogar no Huffer. Aí já chegava 3... Qualquer fera já era bom. A gente tinha também o impacto de asa, que era causa de dano ao lacaio. Aí se um lacaio tiver morrido no turno, este card custa 1. Esse card aqui ele viu muito jogo no começo da expansão. Depois chegam cards de custo 4 por Hunter muito bons. E ele acaba perdendo um pouco o espaço. Mas no começo esse aqui viu muito jogo. Chegou aquele que dava dano e invocava o lobo 3/3, né? Isso, exatamente. Eu vi no começo alguns usar como remoção, mas depois sumiu. Hunter teve o mestre da matilha Shaw, né? Que ele, além de estar lá na aventura, ele estava aqui. Ele era um lacaio lendário 4 manas 3/6. Que ele, seus outros lacaios possuem rapidez. Ele tinha um corpo sólido, um efeito bom. Só que ele não conseguiu ver tanto jogo. Ele vai começar a ver um pouco de jogo quando aparecer um Mech Hunter em outras expansões para poder fazer algumas jogadas para você aproveitar a rapidez dos seus mechs. Mas, infelizmente, o Shaw ele não viu tanto jogo quanto o potencial que ele tinha. Ele tinha muito potencial, mas não conseguiu ver jogo, pelo menos no Hunter, né? O tipo de deck que o Shaw entra é um deck lento, que se aproveita de ter essa rapidez. Ou seja, um deck mais controle, né? E caçador é naturalmente uma classe mais agressiva. Aí, por causa disso, ele não conseguia encontrar tanto espaço, porque a maioria dos decks que Hunter jogava eram agressivos, com exceção do Spell Hunter, que por natureza dele também não roda lacaio. Aí ele ficou meio sem casa, até, como o Udo falou, surgiu o Mech Hunter, e um pouco antes a ele, aquele caçador de último suspiro, que rodava a Catrina, que rodava o Rei Mor, de feras gigantes, né, o ovo. Aí ele também era muito importante. Ele servia como assim uma cola para o deck funcionar, assim, digamos assim. A outra lendária do caçador já foi aquela tristeza, né? A Emeris, custo 10, 8/8 dragão, e o grito de guerra dela era dobrar o ataque e a vida de todos os lacaios na sua mão. Também foi lançada com essa esperança, né, do caçador controle rodar, só que eles não deram tanto suporte assim pro deck. Você vê aqui que tem outras cartas da expansão, inclusive da Bosque das Bruxas, que não tem nada a ver com esse arquétipo de deck controle. Tem esse lacaio custo 4, 2/4, o Intoxicador. E sempre que você jogar um lacaio de custo 1, conceda-lhe venenoso. Isso servia tanto para ajudar você a limpar a mesa, quanto para você fazer a missão do caçador, né? Que era jogar lacaio custo 1 e você ter um valor adicional em relação a isso. Mas a missão era para deck agressivo, não era para deck controle. Enfim, foi meio bagunçado. Eles lançaram suporte para vários arquétipos de uma vez, aí não
não deu pra todas verem jogo ao mesmo tempo. E algumas nem viram o jogo até hoje, né? Essa Emeris aí eu nunca vi na vida. A Emeris eu só vi em aleatório. Foi gerado aleatório, alguém jogava e caía algum bicho grande, mas não sendo, ninguém rodava no deck. Jogava um Icera 8/24. Pronto. Só pra Verdade. isso mesmo. Vou passar pro Mago. O Mago, minha classe favorita. Pra ele chegou bastante carta assim rápida, né? Eu vou falar de duas aqui que eu mais curti. Que é a Tempestade de Cinzas, custo 3, cause 5 de dano dividido aleatoriamente entre todos os inimigos. Então isso aqui no tempo Mage era muito, muito interessante pra rodar. Podia dar Bem forte. um bom dano ali, pá, No mesa, Mago enfim. Ímpar também. Mago ímpar. E a Chaveira Arcana, custo 4, 2/2, grito de guerra, descubra um segredo e coloque-o no campo de batalha. Isso daqui eu vi bastante mais futuramente no Highlander Mage. E também aparecia como drop 4 no Mage, né? Você tinha um valor de 2/2 ali pra ainda jogar um segredo, né? Então, dependendo da situação, você conseguia Que encaixar rodava um também no segredo Big bom. Spell Mage, né? Precisava segurar um pouquinho a partida ali no começo, você jogava um corpozinho fraco, mas com um segredo para lhe dar, por exemplo, um bloco de gelo, não. Qual é o nome daquele que dá 8 de armadura? É o Barreira de Gelo. Barreira de gelo, você conseguir 8 de vida, ou então você conseguir. Na época tinha aquela explosãozinha que matava um minion que até tinha 6 de vida e o resto ia pro Sim, herói sim. inimigo. Enfim, você conseguia se runas segurar um pouquinho no explosivas. começo do jogo com runos explosivos. Você conseguia se segurar um pouquinho com essa chaveira arcana aí. Tinha Exato. também, a gente vai falar também dos que foram rotacionados, né? A gente tinha um gatinho aqui do Mago, né? Que ele era uma fera 3/3, que ele era das mecânicas que a gente vai falar quando chegar no game no Baku. Que era o seguinte, se você tivesse ou só cards de custo par ou só cards de custo ímpar, você ganhava algum bônus. No caso desse gatinho do Mago, além de ele ter mais um de dano mágico, se você tivesse só cards de custo ímpar no deck, você compraria um card no seu grito de guerra. Então, ele era um card só para essa mecânica, pau ímpar. Quando a gente vai chegar no game do Baku, a gente vai explicar toda a polêmica que deu neles. E eles foram rotacionados por livre, junto com as cartas que tinham a sinergia com pau ímpar. Exatamente. A gente teve também o Livro dos Espectros, que era uma magia épica, de 2 de mana, que cobre 3 cartas e você descarta os feitiços comprados. Esse era uma compra muito boa e rodava no Elemental Mage, o famigerado Elemental Mage do Kibler, né, Rafa? Ele rodava muito bem. Esse deck de Elemental Mage não aparecia muito na ladder, mas ele rodava muito bem. Que o Mage começou a ganhar alguns elementais interessantes, inclusive o Elemental da Fogueira, que era um 5 mana 5/5 elemental raro, que ele tinha como grito de guerra. Se você tivesse jogado no Elemental no último turno, ele comprava um card. O Kibler conseguiu montar um deck bem forte de Elemental Mage, mas acredito que só ele conseguia rodar bem mesmo. Outra carta dessa expansão que rodava no Elemental Mage era o Arquimago Arugal, que era uma das lendárias de mago da expansão. Custo 2/2/2. A habilidade dele era sempre que você comprar um lacaio, adicione uma cópia dele à sua mão. Então, como o deck de elementais do Kibler só tinha lacaios, Livro dos Espectros e a Jaina, aí toda carta que ele comprava era lacaio, ele conseguia gerar muito valor adicional com ele e saía atropelando todo mundo. Era um dos decks mais legais, tanto de assistir o Kibler jogando, quanto de jogar também. O Kibler jogando, ele só brincando assim com o deck, ele conseguiu pegar High Legend. Ele foi top 5 mundial com esse deck, chegou no top 5 assim, do Lenda, brincando, assim, sem nenhuma pretensão de pegar rank alto e tal, e ele saiu atropelando todo mundo com esse deck. Ninguém sabia jogar ao redor desse deck, e esse deck conseguia counterar muito bem os decks do meta, né, como a gente vai falar depois. Mas era um dos meus decks favoritos, assim, tanto de assistir quanto de jogar. Paladinão? Vamos lá. Paladino aqui,
que eu mais vi rodar na época, na verdade foram duas que eu vi, mas a que eu vi mais foi o Batam os Sinos, que é a carta de mecânica Eco, né, que chegou pro Paladino, que é custo 2, ela tem Eco, ou seja, jogue o quanto você quiser até sua mana durar. Conceda mais 1 de ataque, mais 2 de vida a um lacaio. Então isso daqui o Paladino conseguia ir bombando, Dude, Paladinho, os bichos da mesa, enfim, o que fosse. Podia transformar um bichinho num puta bichão, ou então distribuir o buff ali pela mesa. Mas também eu vi bastante o Príncipe Liam. Custo 5, 5/5. E o grito de guerra dele é: transforme todos os cards de custo 1 do seu deck em lacaios lendários. Chegaram a ver rodar o Príncipe Liam também, ou só eu? Eu vi rodar no Príncipe Linha no Odd Paladin. O Odd Paladin ele rodava esse Príncipe Linha aí. E também no. Eu acho que foi só no Odd Paladin mesmo. Não lembro se Sim, o Morlock sim. Paladin rodava, não, mas o Odd rodava com certeza. Eu não só vi rodar, como eu rodei adoidado essa carta. Essa carta é muito divertida de jogar. Ela servia para matchups muito controle, né? Assim, muito arrastadas, que o Paladino ímpar não tinha fôlego para ficar batendo o jogo inteiro, como era, por exemplo, com o Guerreiro ímpar, que tinha vida infinita praticamente. Aí ele servia para dar uma sobrevida, porque você lá no turno 7 e 8, você não quer estar comprando o drop 1, não quer estar comprando os lacaios fracos do seu deck. Aí ele servia para dar alguma utilidade, porque transformava em lendária aleatória, em média, as lendárias são bem mais úteis do que drop 1s, que não vão fazer muita coisa no turno 8. Exatamente. Aí gerava muitos jogos interessantes com ela. Ela era uma lendária, assim, que eu considero o RNG dela bastante positivo e bastante interessante, assim, porque é direcionado, é um RNG que você consegue controlar até certo ponto no seu deck. É uma carta que eu gosto bastante, enquanto design mesmo. A gente tem também a outra lendária que também rodou, o Cavaleiro de Vidro, que eram 4 manas, 4/3, lendário. Ele tinha escudo divino. E toda vez que seu herói restaurasse vida, né? Não só seu herói, mas acho que os minions também. Não, é só o herói. Toda vez que seu herói restaurasse vida, ele ganharia escudo divino de volta. Esse aqui rodou no Paladino Par. Paladino Par a gente vai ver que ele simplesmente destruiu o meta aqui no começo, por causa de uma cartinha que veio lá da expansão passada, que é Kobolds, que era Call to Arms, chamada As Armas, que basicamente, como o Paladino Par ele não tinha drop 0, ele começava no drop 2, você jogava o Chamado das Armas e você jogava 6 manas na mesa por 4 manas, além de filtrar o deck. O Paladino Par ficou muito forte aqui. Inclusive, ele era mais forte que o Paladino Ímpar no começo. Aí ele recebeu esse nerf, né? E ele deu uma enfraquecida, mas ainda assim continuou vendo o jogo. E a gente tinha também a Espada de Prata, que era uma arma de 8 manas, 3/4, que depois que seu herói atacar, conceda mais um a seus lacaios aliados, né? E aí o Paladino Par ia fazendo mesa, botando uns dudezinhos, botando uns bonequinhos. O oponente não ia conseguir tirar, chegava no turno 8, ele começava a bufar a mesa com essa arma. Essa arma viu bastante jogo no começo do Paladino Par, depois perdeu um pouco de espaço. Tinha também o Repugnaz em formato de feitiço, né? A Repreensão. Que é o Repreensão. Custo 2, feitiços inimigos custam 5 a mais no próximo turno. Tinha o Repugnaz lá de Naxxaramas, pra quem não lembra, que era um custo 5, 5/5, que quando você jogava ele na mesa, ele fazia exatamente esse efeito. E aí eles lançaram o Repugnaz em formato de feitiço, mais barato e tal. Mas pra você ver como o Repugnaz é forte, né? Porque ele já é um corpo 5 mana 5/5, que já é bem ok. E ele ainda tinha um efeito que eles calcularam aqui como sendo um efeito de 2 de mana, né? Tudo bem que é uma carta de classe, mas isso é pra provar que o Repugnaz, ele, se fosse tentar ser justo, era para ser pelo menos 6 de mana. Mas ele é 5 de mana, 5/5. Ele realmente é um card muito forte, tanto que ele roda até hoje no livro, né? Só que, diferente do Repugnaz, que era drop 5 obrigatório nos decks da época lá de Naxxaramas, esse aqui eu não vi rodar, não. O Repreensão. Não, rodou não. É porque o Paladino, ele tinha... Essa carta, ela serve para impedir que seu oponente faça alguma coisa, entendeu? Você tem letal na mesa, você quer impedir que ele limpe sua mesa, aí você joga isso, aí os feitiços ficam mais caros, dificulta muito mais dele limpar a sua mesa.
Só que o Paladino tinha uma capacidade tão grande nessa época de resiliência de mesa, assim. Se fosse Paladino ímpar, ele tinha como, assim, lotar de lacaio no turno seguinte, se você limpasse, ele não tava nem aí, não se importava bastante, e até que é custo 2, né? Não teria como rodar nele. E o Paladino Pai, ele também tinha essa capacidade de voltar na mesa muito fácil, ele tinha muitas cartas com recrutar, e ele tinha também muitas... Ele era um deck muito mid-range, né? Então ele se valia também de muitos lacaios, assim, únicos, mas que são muito fortes, assim, o Lich Rei, o próprio Cavaleiro de Vidro, essas cartas que exigem que você lide com elas, mas que não são cartas, assim... Não é um exército de lacaios pequenos, é um lacaio específico grande que você precisa lidar. E aí, se ele limpasse esse lacaio, você jogava outro lacaio que ele precisava lidar imediatamente, senão ele morria. Aí acabou que ela não tinha muito espaço porque o Paladino não se importava de perder a mesa nessa época. E a gente teve também o Sentinela do Sino, que era um lacaio raro, 4 manas 3/4, que ele tinha como grito de guerra e último suspiro colocar um segredo do seu deck no campo de batalha. Esse card ele não viu o jogo durante umas 2 ou 3 expansões, mas mais pra frente vai formar um novo ciclo de Paladino, né? Vai ser bem forte e esse card é bem importante para poder filtrar o deck. Não vai aparecer agora, mas mais pra frente vai aparecer bastante. Falando do sacerdote agora, eu acho que foi o que... Se não foi ele, foi um dos, né? Que menos foi privilegiado, eu acho, nesse conjunto de cartas que chegou. A começar pela lendária dele, custo 1, né? Que o Camaleos, custo 1, 1/1. A cada turno que esse card estiver na sua mão, ele se transforma num card que o oponente está segurando. Tipo, quando eu olhei pra essa carta, eu falei assim, nossa, eu vou poder deixar ela na minha mão? Eu vou conseguir meio que mapear a mão do cara. Aí, tipo, você meio que perde tempo, ela fica... sei lá, cara. Eu considero péssima essa carta. E a única que eu... Assim, eu sempre fui muito fã de Dragon Priest, acho que todo podcast eu falo isso. A única que eu olhei, assim, com um pouco mais de atenção foi a matriarca como que é? Noctescama. Isso. Custo 7, 4/9, que é um dragão, né? E toda vez que chega um dragão pro Priest, eu fico meio de olho. E essa aqui é sempre que um lacaio olhado for curado, invoque um Dragonete 3/3. Tentei encaixar em Dragon Priest, mas ela era muito pesada pra jogar. Às vezes você jogava no campo e os caras conseguiam remover. Não dava nem tempo de você brincar. Você tinha que jogar e tentar já jogar aquela ciclo de vida lá, ciclo de luz, sei lá. Pra tentar evocar os bichos e não funcionou muito bem, não. Tem alguma que vocês acham aí que valeu a pena? Essa matriarca, eu rodei 2 cópias dela no meu deck de Dragon Priest, que, como eu comentei no episódio de Cavaleiros do Trono de Gelo, no sistema antigo de ranqueado, o mais perto que eu cheguei do Lenda foi rank 2, 3 estrelas, eu acho. E foi com o Dragon Priest que eu mesmo montei, um deck pessoal meu. E ele rodava 2 cópias dessa Noctescama. Era absurda ela nesse deck, porque bastava o oponente deixar ela um turno viva, pô. Ela já tem 9 de vida, assim, você dobrando ela uma vez já é 18 de dano direto Isso. na cara do oponente. Se ela durasse E na se mesa... o cara deixasse ela... Se você não tivesse o combo na mão, você ficava curando ela e ficava curando os lacaios, fazendo troca, curando. E ficava crescendo e você fazendo aquele exército de Dragonete 3/3 e, assim... eu adorei essa carta, desde o começo eu rodava no Dragon Priest, sim. Como você comentou, assim que lançou o Bosque das Bruxas, o Dragon Priest realmente estava muito difícil de conseguir rodar ele, porque ele perdeu cartas importantes, perdeu o Agente Draconídeo. O Draconite, né? Isso, o Agente Draconídeo. Perdeu essa carta que era muito importante, era central, assim, literalmente central, né? Ela ficava no meio da curva de mana do deck. E o deck foi, aos poucos, reganhando mais coisas, até ele ficar bastante forte depois, já perto da rotação de Bosque das Bruxas. Não, de Bosque das Bruxas não, das expansões de 2017. Sim, o Dragon Priest acho que aqui foi a última pá de terra pra... Priest, com essa expansão, o Priest aqui passou mal. Ele vinha galgando, né, atropelando geral aí com o Hazax Priest e tal. E aí ele perdeu a
O Raso. Foi rotacionado, né? Perdeu o Rasa, perdeu Reno. o Reno, enfim. Ele foi. Não, o Reno já tinha ido. Perdeu o Rasa, que é o que fazia a metralhadora. Ele ainda tinha um Anduin, só que aí o Anduin partiu para uma parte mais controle, ou então Spiteful, né? Que tinha a evocadora lá, Spiteful. Summoner. Não é evocadora alguma coisa, que ela vem lá do Cavaleiro de Trono de Gelo, não é isso? Kobolds. Acho que é. Kobolds, 6 manas, 4/4, que ela descobria ela olhava um feitiço do seu deck e gerava um minion do custo do feitiço do seu deck na mesa. Então, além do Priest, tinha o Druida jogando com essa mocinha, né? Então, o Druida e o Priest jogavam com isso. Então, o Priest ficou muito fraco nessa expansão. Ele perdeu um pouco do que ele estava fazendo de bem. E ele tentou ir para uma parte de controle, só que ele não segurava muita pressão. Ou então do Spiteful, que aí ele era forte, bem forte. Inclusive, era um Spiteful com dragões. O problema é que depois essa menininha aí ela vai ser nerfada e aí o Priest fica bem fraquinho de vez. Vamos passar pro Ladino, Daniel. Sua classe aí. Chora pra nós. Vamos lá, Ladino. Eu vou começar falando da lendária Ladino, que é a Tess Remain. 8 manas, 6/6. Que ela tinha como grito de guerra jogar novamente todos os cards de outra classe que você jogou nesta partida. Aí, alvos escolhidos aleatoriamente. Era como se fosse um mini Yogg, né? Um Yogg muito balanceado, por sinal. Tão balanceado que nem jogou, nem entrou. Esse aqui foi a primeira carta que eu craftei. Tentei fazer rodar e não dava. Não conseguia rodar. O Ladino aqui foi uma expansão que ele passou um pouco mal aqui. Ele não viu tanto, não conseguia ver tanta saída para ele. Só que aí, no começo, né? Aí depois ele começou pelo Ladino é assim, às vezes no começo ele fica ali meio escondidinho, aí o pessoal começa a descobrir alguns decks. E aí o pessoal voltou a jogar com Quest Rogue. O pessoal conseguiu enfiar um tempo Rogue aqui. Enfim, o Ladino começou a ganhar de novo seu espaço. Só que com esses cards aqui, o único que realmente viu o jogo foi a Raposa Lampejante, que era uma fera, 3 manas, 3/3. Tinha esse Weavinho aí, comum. E ela tinha como grito de guerra adicionar um card aleatório à sua mão, da classe do oponente, que era como se fosse aquele piratinha 1/1 que também gerava um card aleatório da classe do oponente. Era importante para poder... Tinha uma jogada de tempo razoável, que eram 3 manas, 3/3, mas gerava um valor interessante que criava uma carta para sua mão, né? Sim, enfim. Sim, e esquecendo de falar do Bucaneiro Degolador. O Bucaneiro Degolador, que eram 3 manas, 2/4 pirata, que ele tinha como conceda mais 1 de ataque à sua arma. Ele vai entrar onde? Lá no nosso querido Kingsbane Rogue. E ele ainda não estava tão forte, mas quando o Kingsbane Rogue ficar bem fortinho, essa carta aqui vai estar lá no meio. O golpe baixo, né? A magia que chegou de eco, né? Pro Rogue. Custo 2. Tinha como eco caos e 2 de dano ao lacaio. Isso aqui salvava bastante jogo, né? Que você conseguia remover coisa grande da mesa. Ou várias coisas pequenas, né? Enfim. Eu vi bastante também o golpe baixo rodando nos decks aí. E eu acho que eu vi também essa arminha. Não rodou, não? Esse Alfange Espectral? Eu lembro dela. Rodou que só. Mas também na mão do Kibler, né? Era onde eu mais via rodar. Então, na mão do Kibler, qualquer coisa que você coloque lá, roda. Custo 4, 2/2, tem roubar vida. E sempre que você jogar um card de outra classe, ela recebe mais 1 de durabilidade. Então, pra fortalecer ainda mais essa mecânica de ficar pegando e jogando cards da classe, né? Da outra classe. E gerando vida pro Rogue, porque ele é isso que ele precisa, né? Ficar gerando vida. Sim, esse card realmente viu o jogo. Ele viu o jogo, mas nessa época que a gente tinha o Kingsbane Rogue, e o pessoal se preocupava mais em ficar buffando o Kingsbane do que jogar cards de outras classes e ficar buffando essa outra carta. Nessa época era só Kingsbane, meu, quase. É. Que eu pegava, pelo menos. Por isso que eu peguei trauma. E Kingsbane era o que se resumia, né? A interação de armas de Ladino. Essa arma ela só conseguiu ver jogo na mão do Kibler, assim, de ver jogo assim, em alto nível para chegar no Lenda. E foi na época que ele montou um ladino ladrão, né? Thief Rogue, que
ficava gerando cartas aleatórias de oponente, mas para isso ele ia precisar de uma carta lá de Projeto Kabum, de Boomsday, que é a próxima expansão, que vai favorecer muito esse arquétipo, né? O feitiço custo 4, mas fica aí o mistério, o teaser. Aqui, na verdade, o rogue de importante mesmo ganhou só a raposa, que era pra jogar tanto no tempo rogue quanto no odd rogue. No rogue ímpar, né? Ladino ímpar. Passando pro Xamã, a lendária do Xamã, eu acho que foi uma lendária que, quando ela saiu, acho que ninguém previa o estrago que ela ia fazer depois que chegou a expansão, que teve aquela missão que eu esqueci o nome, que era que fazia isso, se dava pra você aquele coração de Amal, ou alguma coisa assim, né? Poder herói que você virava ativar os gritos de guerra 2 vezes no turno, né? A lendária o coração de Inal, era a missão de Udum. Isso, exatamente. Então foi o Calafrarte, que é o custo 9, 6/6. Grito de guerra, ele repete todos os outros gritos de guerra dos cards que você jogou nessa partida. Isso daqui, não lembro se já de cara ela fez algum estrago, mas depois veio a fazer um estrago muito grande quando o Xamã fez aquele deck maluco lá de grito de guerra com essa missão que eu falei. Mas ficava aqui já a sementinha do mal para aquele deck que foi, na minha opinião, um dos decks mais quebrados já lançados. Ele já entrou fazendo estrago aqui. Nessa época aqui, inclusive, limitaram as interações de cards. Hoje em dia, um card ele consegue interagir até 30 vezes. Por exemplo, o Calafrate ele só consegue dar 30 gritos de guerra, repetir 30 gritos de guerra. Se você jogou 35 gritos de guerra, ele não vai dar, ele vai escolher 30 desses 35 e vai fazer. Só que quando foi lançado não era assim. Aí era infinito. O pessoal repetia Calafrate, começava a jogar Calafrate, você ia até dormir, porque era grito de guerra adoidado. Nessa época que tinha os extratores de Saronitas que não eram nerfados, né? Ele evocava uma cópia dele, então o Calafrate ele se copiava, depois ele se jogava pra mão, custando 1, e você jogava ele de novo e assim ia. Aí o jogo acabava, porque o cara passava o jogo todinho só com grito de guerra. Esse deck não era tão forte, no sentido... Ele quebrou o jogo, mas não foi no sentido de ser forte. Foi no sentido de mecânica mesmo. Ele quebrou o jogo tecnicamente mesmo, sim, porque ele, como o Daniel falou, ele se repetia. Então você jogava o Calafrate uma vez, ele repetia todos os gritos de guerra que você já jogou. Aí voltava para sua mão, você jogava ele de novo, ele repetia todos os gritos de guerra que você já jogou. Isso incluso o próprio Calafrate. Então ele repetia o grito de guerra do Calafrate, que repetia todos os gritos de guerra até aquele momento. E tinha também uma questão de que você, nessa época, você não conseguia desistir do jogo se você não assistisse todas as animações. Então, se você colocasse lá ESC concede, o jogo esperava as animações acabar para daí mostrar a animação de você concedendo. E aí foi que o povo começou a enlouquecer de vez, porque você dava ESC concede, mas você tinha que assistir todo esse processo do Calafrate de novo, e ele dando aqueles gritos dele, né? Minha garra, que agarra, não sei o que. E você ficava assistindo isso repetidamente, e o jogo não te dava nem o concede. Você dava Alt F4, tentava abrir o jogo de novo, ele reconectava você pra animação. O Xamã é um processo, né? Ele fica meio fracão, depois ele volta quebrado, aí quebra o jogo, depois volta a ficar fraco, e assim vai. A gente teve também a Agatha, né, que foi mais um card heróico, né, que começou lá em Cavaleiro de Trono de Gelo, Xamã recebeu o seu, que era a Agatha, a bruxa, que o nosso querido Rafael tirou aí dourado, que era um grito, ela era 8 de mana, 5 de armadura, e grito de guerra causa 3 de dano a todos os lacaios. E ela mudava o poder heróico que cada vez que você jogava um lacaio no campo, ela gerava um feitiço aleatório de xamã para sua mão, né? Sim. Então ela era mais para fazer geração de valor, era mais voltado para um deck controle, só que ela começou a ver jogo mais para frente num deckzinho de Murloc Xamã. O Murloc Xamã vai ficar forte um pouquinho mais para frente.
Só que o que aconteceu com o deck de Murloc? Perdia o gás ali no começo, e aí você precisava de feitiço para poder dar dano. Aí você jogava a Ágata e começava a gerar feitiços para sua mão para poder conseguir dar dano no oponente. Sim, foi a única carta de herói que chegou com essa expansão. Exatamente. E teve também o Poder Terrano, que era um feitiço, 2 manas raro, conceda +2/+2 a um lacaio. E se for um elemental, adicione um elemental aleatório à sua mão. Isso aqui entrou no elemental xamã e também, mas muito pouco, o elemental xamã rodava muito pouco, e também no xamã pá, né? Pra você buffar os seus lacaios, enfim. Isso aqui, ele começou a andar no xamã pá, mas não exatamente agora nessa expansão. O xamã vai receber alguns minions interessantes nas próximas, e aí o xamã pá vai rodar. Sim. Passando pro bruxo, cara, eu tenho sentimento pelo bruxo nessa expansão, mesmo que eu tenha pelo priest. Ele não foi um dos privilegiados, pelo que chegou, pelo menos. Então, assim, eu não sei nem de que carta dar destaque aqui, porque realmente olhando assim, eu não lembro. Eu não lembro. Godfrey. Qual? O Lord Godfrey, eram 7 manas, 4/4, que ele tinha grito de guerra, cause 2 de dano a todos os outros lacaios. Aí se algo morrer, repita este grito de guerra. Era um profanar bufado, né? Era uma limpeza boa pro bruxo. Esse card entrou no busto de controle. Esse busto de controle, ele rodava a Rim, né? Que ela gerava aqueles pergaminhos que geravam um demônio, que destruía o deck. E ele também, algumas versões de Cubilock começaram a rodar ele para poder o Cubilock conseguir se sustentar ali até o turno 8, aliás, até o turno 10 para poder jogar o Gul'dan, né? Não surgiu nenhum arquétipo novo com esses cards. Todos os outros cards aqui totalmente fuleiragem do bruxo. Nenhum deles tem nenhum tipo de utilidade. Talvez só a Possessão Negra, que era 1 de manas, aí causa 2 de dano ao personagem aliado e descubra um demônio. Que é o bruxo tentava fazer no controle dele para poder gerar algum tipo de valor, né? Mas de resto, nenhum. Não que ele precisasse de ajuda, né? Que ele tava lascando todo mundo aí. Acho que eu lembrei desse Godfrey. Ele dava tipo uns tiros assim na hora que entrava, né? Pra todo lado. Assim. É verdade, eu lembrei. Ele usava essa carta para ativar os últimos suspiros dele também. Porque o Cubilock, ele tinha várias cartas assim, tipo o Mestre das Misturas, que era 1 mana 2/2 com último suspiro. No padrão não, né? Porque ela rotacionou quando o Bosque das Bruxas chegou. Mas no livre, ele tinha essa carta. Ele jogava o Godfrey, aí já era um trigger a mais do grito de guerra dele. Inclusive curando o próprio bruxo. Guerreiro aqui eu já tenho. Passou mal mesmo. Esse aqui eu já. Não acho não, tem muita carta boa dele. É, isso que eu ia falar, pô. Esse aqui tem. Olhando aqui, vi várias cartas que rodaram aqui. Hein? Não, ele até viu o jogo depois, mas no começo o Guerreiro aqui passou mal. Sim, mal, verdade. Nem via jogo. Pode ser. Mas começando aqui pelo Pregoeiro, custo 1/2. Grito de guerra, compra um lacaio com rapidez do seu deck. Eu vi muito essa carta rodando. Rodou muito depois. Ela rodou demais. E tinha o rodamuinho aqui do... Esqueci o nome. Rodamuinho de alguma coisa. Aquela spell custo 1 que dá... Trilha da Guerra. É, então. Mas aí tinha a Trilha da Guerra, que era tipo aquela, só que com eco, né? Custo 2... A custo 1 é Redemoinho o nome. Só Redemoinho? Ah, tá. Então aí tinha a Trilha da Guerra, custo 2, que tinha o eco de causa 1 de dano a todos os lacaios, né? Então era tipo o Redemoinho, só que se podia jogar várias vezes. Só que ele custava 2 de mana, né? Ao invés de 1. Também vi bastante usando. Importantíssima essa carta. É porque o guerreiro não tem muita limpeza, né? Uhum. Depois que o guerreiro vai lançando, conforme as expansões vão passando, né? Que eles deixaram rapidez, uma mecânica evergreen, né? Uma mecânica que tá sempre no jogo. Os lacaios com rapidez do guerreiro foram ficando cada vez mais importantes. Aí tem a comandante da milícia, que é custo 4/2/5, rapidez, e ela tem grito de guerra, receba mais 3 de ataque esse turno. Então, no primeiro turno você jogava ela com rapidez, ela era uma custo 4/5/5 rapidez, depois ela voltava ao ataque normal. Então era muito boa para remoção. Ela só foi parar de ver jogo quando lançou aquela múmia com Renascer em Uldum, mais de 1 ano depois.
E até esse momento ela rodava em absolutamente todos os decks de guerreiro, inclusive do controle ao mais tempo, não tinha um guerreiro agro, né? Porque com a rotação de ganho de Geringonça, o Pirate Warrior morreu e ele não tinha um jeito de ser agro, ele tentava ser mais mid-range, mais para controle. Ela foi o drop 4 por muito tempo. Ela, inclusive, no deck de Mech Warrior, ela fazia parte desse deck. Porque o Warrior ele conseguia comprar ela ali no turno 1, para no turno 4 ele conseguir controlar o campo e depois começar a jogar os mechzinhos dele, jogar o boom, né? Então, fazer a jogada toda. Essa mina foi. Eu enfrentei muito. Turno 4 era 100% certeza por ver essa miniazinha entrando no campo. E outra carta muito importante pro guerreiro foi essa custo 5 4/4, que era a lendária do guerreiro Darius Crowley. Ele tinha rapidez e depois que ele matasse outro lacaio, ele ganhava +2/+2. Então, toda vez que ele entrasse, você tinha rapidez, você matava alguém, ela crescia. E ela ficava crescendo, e se o seu oponente não tirasse ela logo, ela podia fugir do controle, né? Tomar proporções enormes. Ela também rodava em todo tipo de deck tempo, de deck controle de guerreiro. Até, inclusive, como o Daniel falou, essas cartas de rapidez do guerreiro, elas rodavam independentemente da sinergia do deck. Então, Mech Warrior rodava comandante da milícia, rodava o Darius Crowley, rodava o pregoeiro, qualquer outro tipo de deck de guerreiro você conseguisse imaginar. O guerreiro bomba rodava esses 3 também. Guerreiro de arma, guerreiro agro rodava eles também. Enfim, são cartas muito boas. Diferente da outra lendária do guerreiro, né? A Torre do Uivo Sombrio. Custo 7, 3/8. Ela não pode atacar e sempre que este lacaio receber dano, cause 3 de dano a um inimigo aleatório. Então ela tem essa mecânica de ficar causando dano nos próprios lacaios que o guerreiro tem. Só que é um fracasso completo, né? O pessoal tentou fazer muito LTK com ela, mas não rodou. Ela era muito cara para fazer muita pouca coisa. Era horrível essa carta. Horrível. Acho que nem se ela fosse 1 de mana rodava. Isso aí tão ruim que é. Pelo amor de Deus. Bom, agora que a gente já falou aí das cartas de classe, né? Várias pérolas aí. Vamos passar agora para as neutras, que aqui o bagulho fica louco, hein? Acho que toda a polêmica da expansão em si vai rolar agora aqui nas cartas neutras. Começando pelo custo 1, eu acho que nenhuma rodou, né? A Sanguessuga do Pântano, que era um custo 1/2/1 fera, e ela tinha roubar vida. Ela não rodou sozinha, né? Mas ela era muito importante dentro do poder heróico do Hexa, para ser descoberta e juntada com outra coisa e ficar burra. Verdade. Ela era custo 1 e dava roubar vida. Exatamente. Bem lembrado. Só assim mesmo. Lá no custo 2, teve uma cartinha que eu falei, acho que no episódio ou passado, no retrasado, foi o Banqueiro Perverso. Que era um épico, 2/2, que ele tinha grito de guerra, escolhe um lacaio aliado, coloque uma cópia no seu deck. Esse cartinha rodava 2 cópias dessa no meu paladin, que eu rodei lá em Ring de Rastakhan, a chegada do Shivala. Ele ajudava a fazer ou fazer o OTK, né, com a Shivala, ou então fazer o OTK com os cavaleiros lá do Uther, né, do Uther Death Knight. Uhum. Essa carta também era obrigatória no meta de Ascensão das Sombras, de Rise of Shadows, quando chegou a Elysiana. Ela era uma lendária custo 8, 7/7, que o grito de guerra dela, ela substituía o seu deck por... você descobria 5 cartas, e aí você substituía o seu deck por 2 cópias dessas 5 cartas. Ou seja, se o seu deck tivesse vazio, você, na prática, colocava mais 10 cartas no seu deck. E aí o pessoal rodava 1 até 2 cópias desse bicho para jogar Elysiana, aumentar o deck e copiar a própria Elysiana, mandar uma cópia para lá para ter outras 10 cartas de novo. Ele e o Mestre Cervejeiro foram a razão da Elysiana ser nerfada, né, para ser 9 manas. Corescama Violenta, 2 manas, 1/3, que era uma fera, roubar vida com rapidez. Ela entrou no nosso querido Quest Rogue. Quest Rogue ficou simplesmente incontrolável contra decks
controle, simplesmente por causa dessa carta, porque ele não morria mais. Não sei se nessa época já teve um nerf, mas era 5/5, caiu pra 4/4. E o Rogue ficava gerando várias dessas ferinhas, ele ficava ali com a vida baixa, e no instante ele se curava 8, 12 de vida, e o oponente não conseguia mais matar. E também é importante para vir no poder heróico do Hexa. Ela tinha a sinergia com aquela que o Hugo comentou, aquele feitiço de caçador, custo 4, o rugido atroz. É mesmo. Que aí você usava nela, ela ficava gigantesca e colocava ainda mais cópias no seu deck e tinha rapidez, né? Ela entrava curando e removendo alguma coisa. E você colocava mais fera quebrada no seu deck. O que você comentou do Quest Rogue, Daniel, nessa época era 5/5 mesmo os lacaios. Por causa 5/5, dessa né? carta nesse deck que eles nerfaram para 4/4 a missão. Tá aí. Segundo nerf da missão do Rogue. Foram 3. No custo 3 a gente teve acho que foi a primeira carta que veio com essa tag, né? Ou já teve outra, que era de tudo, Não, foi a primeira. todos os tipos. A primeira. Primeira, né? A Amálgama do Pesadelo. Custo 3/4 e ela é tudo. Elemental, Mecanoide, Demônio, Murloc, Dragão, Fera, Pirata e Totem. E Ou seja, achei ela muito tem sinergia interessante. com todos. Ela tem Sim. sinergia com todas essas tribos. Entrava com um drop 3 muito bom nos decks aí, justamente pelo corpo dela, né? 3/4. Inclusive no BG ela fazia muito sucesso, né? Mas na época não tinha. Quem ainda começou a BG. jogar BG nos primórdios, né? No BG. Ele era Tier 2, essa cartazinha. E era certeza, você pegar 2 dele aí, você conseguia. O pessoal corria pro Tier 2 já pra procurar esse card. Pegava 2, não precisava nem trincar, o resto era só crescer o bicho. A gente tinha também a boneca Voodoo, que eram 3 manas 1/1, que ela tinha como último suspiro. Aliás, no grito de guerra, você escolhia um lacaio e o último suspiro você destruía esse lacaio. Isso aqui entrou no deck de mago, entrava mais no deck de mago para ele poder fazer remoção, né? E também lembrava. Warlock, E no Warlock também para poder pra entrar com Profanar Mortal Coil também. e com Mortal Coil, com Profanar. E também lembrando que o poder heróico lá da Jaina, quando ela virava Death Knight, ele ainda evocava um elemental de água, né? Isso. E o Caldeirão da Bruxa, que também rolou cópia dourada na época, né? Vocês lembram? Sim, eu tenho. Caldeirão da Bruxa, 3/4. Depois que um lacaio aliado morrer, adicione um feitiço de xamã aleatório à sua mão. Não rodou tanto, mas teve lá, né? O Rafa vai lembrar onde é que rodou esse. Vai relembrar onde é que rodou esse. Exatamente. Do Paladino Ímpar. Ele rodou no Paladino Ímpar. Ela rodava nas versões mais competitivas do Paladino Ímpar, assim, nas versões lá do High Legend mesmo, da galera mais top do servidor. Não, nos outros rankings de mortais ela não rodava tanto não, o pessoal preferia dano face mesmo e acabou. Mas quando você chega no High Legend, essa estratégia não funciona tanto, até porque tem muita mirror, muita coisa, e como eu comentei antes, né, quando eu tava falando do Príncipe Liam, tinha muitos decks que arrastavam demais o jogo e ultrapassavam a capacidade do Paladino Ímpar de dar dano no oponente. Então ele era forçado a criar valor de alguma forma. Como ele tinha o poder heróico de ficar gerando um monte de recruta de prata direto, todo turno ele gerava 2, aí ele tinha como tirar bastante proveito do Caldeirão da Bruxa e conseguir mais recursos, né, para poder se sustentar, ter algum valor para sustentar no late game. A gente também teve no custo 3 o Capanga da Gangue, que é um 3 manas 3/3, um lacaio comum. Depois que o herói atacar, conceda +1/1 a este lacaio. Esse aqui, curva 3, certeza do Ladino Ímpar. Pode ter certeza que você roda até hoje, inclusive. Lá mas agora roda com o nosso querido amigo Illidan. E roda no Ladino Ímpar, no livre também. E era, como o deck é ímpar, não tem drop 2, toda vez que você está enfrentando um deck ímpar e ele não tem turno 1, de certeza ele vai ter um turno 3. Porque se ele não tem drop 1 na mão, ele tem drop 3 na mão. E toda vez que passava o turno 1 e o deck era ímpar, não fazia nada, eu já tinha absoluta certeza que quando chegasse no turno 3 ia ter esse bicho. Porque sempre a galera mantinha no Mulligan. E eu já começava a me preparar para enfrentar ele, porque o Ladino Ímpar, com
o poder eco dele, né? Depois que a gente vai falar melhor, ele destruía com essa carta. Eram 3 manas 4/4 com uma arma muito poderosa, né? A gente teve também a Melícia Fantasmagórica, que eram 3 manas 2/4 com provocar e eco. Ela foi utilizada para poder acelerar a missão do Quest Warrior. Do Warrior lá, do pico do penacho de fogo, né? Pra poder jogar os taunt. Aqui você Caralho. no turno 9 você... Que foi esse tiro, irmão? Deram um tiro aí. Não, foi um tiro aí? Não, foi um tapa que eu dei no braço, que a muriçoca me beliscando. Irmão, se ela não morreu, que Que é muriçoca? Não, morreu. Deu um Antônio Sei Nunes não. aí, né? Antônio Sim. Nunes. A gente teve aí o guerreiro no turno 9 ele conseguia jogar 3 taunts, né? E acelerava a missão dele. Mas serviu só no guerreiro mesmo. Ninguém se interessou por esse card, não. Essa carta, inclusive, era a carta do Tom CPF, né? Era todo campeão mundial de Hearthstone ganhava a sua carta no jogo. E a do Tom 620991, sei lá como era. Ele era um Tom e um monte de número. O pessoal chama ele de Tom CPF. Aí era essa carta dele, que ele dublou e tudo. E também que o nome dela é Phantom Militia, né? Tem o nome do Tom, né? Igual todas que brincam com o nome do campeão mundial. Tom CPF, foda. Ainda tem outra no custo 3 que ajudava bastante o Quest Warrior e só vi o jogo nele, que era o Trasgo da Floresta Negra. Era custo 3, 3/4 e o grito de guerra dela ela restaura o seu poder heróico. Então você jogava, dava 8 de dano com o poder heróico do Quest Warrior, jogava ela, o poder heróico restaurava e você dava mais 8 de dano. Ela era muito forte para dar uns busts de dano do nada, assim, do nada. Nessa época eu rodava muito o Quest Warrior, era a única missão que eu tinha e eu gostava muito, era a minha missão favorita na época. E eu rodava 2 cópias dela no meu deck, que era muito forte. E o pessoal era 16 de dano do nada, o pessoal nem imaginava. É verdade, não tinha pensado nessa combinação. Lembro de pegar ela na Ninguém arena. pensava, aí é que tá, ninguém pensava. Aí do Pegava- nada veio. Eu pegava na arena só por causa que era custo 3, 3, 4 também. Era sólida mesmo em partidas que ela não ia ajudar tanto com o poder heróico, você podia jogar ela pelo corpo mesmo, custo 3, 3, 4 e ela se virava. Passando pro custo 4, teve o Bebe Vida, que era um mosquitão louco. Que era uma fera, né? E tinha como grito de guerra: cause 3 de dano ao herói inimigo e restaure 3 de vida do seu herói. Isso aqui entrou lá na frente no deck de Calafrate lá no Xamã, principalmente. E ela também entrou num deck que você gosta muito, que é o Rios Loki, viu? Ele rodou bastante no deck de Rios Loki. É, verdade. Aí era o drop 4. O Extrator Saronita ou o Bebe Vida? Era o drop 4 desse deck aí. Joguei muito também com esse deck, gostava demais. E aí jogava o Carniçal já depois. Exatamente. Ela era a versão jogável daquela carta custo 5, 4, 4, cause 3 de dano ao herói inimigo, aquela carta básica. Não sei o que, heroína sombria, um negócio assim. Jogava uma Era a adaga, versão né? jogável dessa carta. A gente teve também aqui o Mestre das Areias, que era um lacaio épico, 4 manas 2/4, que ele tinha como de guerra comprar um elemental do seu deck. Ele começou a ver jogo só no Xamã, mas depois, quando chegou o Tiamat, né? Tiamat é Uhum. não lembro o nome dele. Tiamat. É o Tiamat, 6, né? né? Tava 6, 7. É o custo 7, 6/6, que ele tem como grito de guerra você escolher Fúria dos Ventos, Escudo Divino. Sim. Quando começou o Tiamat rodar, aí como o Tiamat é elemental, você rodava uma cópia desse card aqui nos seus decks Highlander para poder comprar o Tiamat mais rápido. E depois, com a chegada do Zéfiro, também lá em Uldum, ele também servia para comprar o Zéfiro. Outra custo 4 que funciona, tem a mesma função, né, do Mestre das Areias, foi a Flautista do Bosque. Ela era custo 4, 3, 3, Demônio. E grito de guerra, compre o lacaio com o menor custo do seu deck. Isso servia bastante, assim, você
colocava o deck building, você fazia o seu deck de uma maneira em que ela comprasse as cartas centrais do seu combo. Ela rodava muito em deck combo, quase todo deck combo que era com ela, e ela servia justamente para isso. Era fácil de você construir o seu deck de uma maneira em que ela te ajudava a comprar cartas muito direcionadas. O Druida rodava muito essa carta em todo tipo de deck. O Druida tem 1000 decks combo, né? Em todos os 1000 ela tava. Se tem combo, tem druida, né? Não tem pode correr. E vocês iam deixar passar o Vermiscama, o 4 mana 4/4 Não. fera. Que ele tem como grito de guerra, se tiver um dragão na mão, receba mais 1 de ataque e rapidez. Essa carta aqui eu vi muito. Eu enfrentei muito. Eu vi muito também. jogando esse cardzinho na minha cara aqui. Lá no custo 5, né, que o Hugo ia falar. A gente tinha o autônomo de corda, que ele tinha como dobrar a cura ou o dano do seu poder heróico, né? Ele era um mecanoide 5 manas 4/4. Ele servia também, inclusive, lá pro Warrior, né? O Warrior dá os 16 de dano que o Rafa falou há pouco. Realmente ele vale a pena. Ou então para poder você maximizar o dano de caçador, enfim. Isso aqui viu em alguns decks, poucos decks. Eu lembro também que esse mechzinho aí rodou muito coisa de OTK nele com poder heróico. Ele usava o cubo pra poder replicar ele várias vezes na mesa e conseguia matar, principalmente de Hunter. Tinha várias vezes ele na mesa e isso deixava o poder heróico gigantesco e o cara conseguia matar, tipo, restaurar o poder heróico pra dar 2 vezes, enfim. Eu vi muito rodar isso daí também. A mais sólida e balanceada, assim, eu acho que foi a Macieira Apodrecida, né? 4/5, tinha provocar e como último suspiro ainda restaurava 4 de vida do seu herói. Tipo, era uma boa segurada na mesa, né? Além de ser um taunt, ainda dava uma curinha depois. Alguém saiu aí? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo, então? Eu vou cair e voltei aqui. Ah, tá. É o Jacan, né? Tá me ouvindo? O cara mete um Jacan no bagulho. Eu achei que tava tentando imitar o Gugu, mano. Tá me ouvindo? E tem como não ouvir? Cala a boca! Essa mesmo. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! É muito bom. Aí a Macieira Apodrecida, ela rodava muito nos 2 decks de provocar que tinham o Guerreiro, o Quest Warrior e o Druida de provocar também. Porque além dela proteger, ela dava essa cura. Também ela só rodou nesse ciclo do Bosque das Bruxas. Assim que lançou o Boomsday, surgiu mais provocares legais, mais coisas legais, e ela perdeu espaço na curva 5, o pessoal parou de rodar. Aí ela só rodou mesmo no padrão e de Bosque das Bruxas. Depois disso não viu mais jogo. A gente teve também no custo 5 o Urso do Bosque das Bruxas, né? Que era uma fera, 5 manas 3/12, que ela tinha como grito de guerra, perca 1 de vida para cada card na mão do seu oponente. E tinha Ela era uma... E te provocar. Ela era bem forte, uma fera. Você conseguia, se você quisesse jogar, geralmente você conseguia jogar uns 5 manas 3/6, 3/7. Só que a gente tem o nosso querido Druida, que conseguia tirar do deck. Aliás, tirar do deck não, morrer e conseguia ressuscitar o urso. Você tinha também o Caçador de Último Suspiro. O Caçador de Último Suspiro, que evocava esse urso direto na mesa, que aí ela vinha como 3/12. E aí, se você não tirasse, você tinha um demônio lá 3/3 que invertia a vida e o ataque, aí ela ficava 12/3 e conseguia dar 12 de danos. Você tinha um card, eu não lembro qual foi exatamente a expansão, que você duplicava a vida do Minion, que era do druida esse card, eu não lembro qual a expansão exata. Que aí esse urso chegava 3/24, que aí ele chegava bem forte, enfim. Esse urso conseguiu ver o jogo um bocado de tempo, inclusive ele teve a arte alterada, né? Antes ele parecia Ele era fantasma, azul, não sei o que, né? Espectral, aí mudaram pra esse aí que parece mais um urso mesmo com possuído. Um urso possuído. Sobre esse urso, eu gosto bastante do design dele, porque é aquele design simples do Hearthstone que consegue permitir vários tipos de jogadas diferentes. Como você comentou, ele era útil em diversas situações. Ele
em lacaios, em decks que ressuscitavam lacaios, em decks que evocavam lacaios do deck, em decks que tinham sinergia com recuperar vida, em decks que tinham silenciar, que trocava ataque por vida. E ela, assim, é um RNG, porque você não sabe quando você vai comprar ele, nem sabe quantas cartas o oponente vai ter na mão dele quando você vai jogar. Mas é aquele RNG controlável, que você escolhe quando vai jogar, se você quiser ela com mais vida, se você quiser ela com menos. E ela é muito flexível, eu gosto bastante dessa carta também. O Witchwood, no geral, que é o boss das bruxas, né, trouxe bastante carta com mecânicas interessantes, assim, mecânicas bem únicas, que não se repetiram, mas que são, assim, o que eu considero bom design de carta. A gente vai chegar agora no custo 6, que eu vou começar falando do Horror Musguento. A gente vai começar a falar agora das cartas banidas, que foram banidas, não, que foram rotacionadas, ou então a gente vai falar especialmente só delas separado, das rotacionadas? Eu acho melhor falar separado. Vamos falar separado. Tá. Porque Então vamos começar. É tão maluco que é melhor falar separado, né? Na minha opinião. Então, no custo 6, a gente tem o Horror Musguento, que eram 6 manas 2/7, épico, que tinha como grito de guerra destruir todos os outros lacaios com 2 ou menos de ataque. Ele servia para duas coisas. Primeiro, matar a Inventora Risonha e os seus Anoeltron lá. Que chegou e 2, matar os mana vivo do druida. Pronto, ele servia só para isso. De resto, só via isso. E a arte dele é parecida com o lá dos Monstros S.A., que eu não tô lembrando o nome dele. Tinha o Alzowski e o Sullivan, né? Sullivan. Isso, E tipo assim, parece que a Blizzard meio que preveu que ela ia lançar a Inventora Risonha no projeto Kabum, né, velho? Porque eles já sabiam, eles fazem as eles cartas lançaram assim. já esse counter pré-lançamento dela. Acho que aí a gente só tem agora no custo 7 a Azalina, né? A Azalina Furtalma, que era um lacaio lendário, 7 manas 3/3, que ele tem aqui um grito de guerra, substitui sua mão por uma cópia da mão do oponente. É basicamente para fazer combo. Quem gostava muito dessa carta aqui era o druida, para variar. Mas essa carta não só para combo, mas para decks controle, assim, também, quando esgotava os recursos, e nessa época de Bosque das Bruxas, no ano do Corvo como um todo, tinha muito deck lento, muito deck controle. Foi um meta bastante lento, assim, que deck agro não via tanto jogo. Era o que você via a maioria dos decks rodando e a maioria das pessoas gostando. Eram decks que seguravam bastante o jogo para ter um late game fantástico, fazer sinergias malucas no late game, enfim. Aí ela é outra carta que eu considero bastante um design bem limpo, bem inteligente, que ela substitui sua mão por uma cópia do oponente, então vira puro minigame, porque não só você sabe o que o oponente tem na mão, mas também o oponente sabe o que você tem na mão, que é uma cópia da dele. E aí fica assim, os dois num faroé, os dois naquele impasse, e um tentando prever o que o outro vai fazer de jogadas. E isso permite que o RNG saia um pouco do jogo e entre em questão a habilidade, né? Essa é uma carta que ressalta a habilidade dos jogadores, na minha opinião. E eu gosto bastante dela. Ela, infelizmente, não vê muito jogo agora no livre, né? Que é um formato infestado de agro. Mas se ela aparecesse se o meta começasse a ficar lento, era uma carta que eu rodaria tranquilo. Ela gera jogos e decisões muito interessantes. Hoje, eu acho que se ela aparecesse no livre de volta, seria no druida. Porque o druida, se ficar muito lento o meta, o druida vai começar a fazer os combos dele. Não tem pra onde correr. O druida vai lá destruir seu deck, o druida vai te dar fadiga, o druida vai te matar com chuva astral, de algum jeito ele vai te matar. Se fica muito lento, você não consegue, a menos que você tenha decks que consigam cauterar, você colocar um rato sujo, né? Você conseguir levantar muita armadura no sendo. Eu acho que os decks de druida de combo eles já estão bastante controlados, assim, a Viana nerfada, os ramps nerfados. Eu acho que o druida, para conseguir fazer as coisas que ele quer fazer, ele é mais lento que o Power Spike, né? As jogadas poderosas de muitos decks controles vêm antes das jogadas poderosas dos combos de druida, entendeu? O Mechatoon druida, esses decks, o druida de Hakar com o sangue corrompido,
Todos eles demoram mais do que os decks controles em média demoram para fazer essas jogadas poderosas. E eu acho que o que tinha mais chance de infestar do Druida seria o Jade Druida, né? Com o Druida de Jade, que ele fica infinito e ele tem valor infinito, não sofre fadiga. Só que mesmo assim a Zalina consegue copiar o Jade Druida, o ídolo de Jade, ou então você consegue counterar com o Geist. Enfim, eu acho que pelo menos eu rodaria nos meus decks. Nem que fosse off-meta, mas como eu disse, é uma carta que eu considero bastante interessante e que gera jogos interessantes. Na arena, vocês lembram do Gorjala Furioso? Sim. 7/5/9 provocar. Esse o bichão que entrava na arena direto. Super sólido ele. Sim. Eu via muito creep enfrentando esse rapaz aí, esse Gorjala Furioso. Sim, na arena ele entrava bem sólido ali. Bichão, turno 7. De turno 7 de carta de custo 7 da Bosque das Bruxas, que eu vejo tem mais duas, né? A Condessa Ashmore, que custa 7, é 6/6, e o grito de guerra dela é comprar um card com rapidez, com roubar-vida e com o último suspiro do seu deck. Ela via um jogo bastante tímido, assim, não entrava em todo o deck, só nos decks que rodavam muitos lacaios com várias palavras-chave, né? Como ela compra um de cada. E eram decks que normalmente rodavam também a Cadaverina de Trono de Gelo, que era custo 4/3/3, e o grito de guerra dela, ela recebe a palavra-chave que tem no seu deck, né? Uhum. Provocar, roubar vida e tal, escudo divino, fúria dos ventos. Aí a Condessa Ashmore ajudava a filtrar o seu deck desse monte de carta que você colocava para ativar a Cadaverina. Outra carta custo 7, que eu particularmente rodei bastante, mas realmente ela não viu o jogo nada além disso, foi o Serp Guarda. Ele era custo 7, 3/11, e o grito de guerra dele é: se você tiver um dragão na mão, receba mais um de ataque e provocar. Aí ele entra no que eu comentei sobre a matriarca, né? Bastante vida, e sinergia com o dragão, ele era provocar também, então ajudava a proteger. Ele me salvou e deu muitos letais na minha época de Dragon Priest. Ele tinha esses 11 de vida, e mesmo que eu jogasse ele sem provocar mesmo, o oponente ignorava ele e eu voltava com 22 de dano na cara, ou mais, né, 44 de dano. Ele ajudava muito o deck a sobreviver e a conseguir ter armas de late game. Aí é uma carta que não rodou no meta, né, mas rodou pra mim, né. No seu meta. No meta do meu coração. Chegamos agora na onde o pau come. Onde o filho chora, a mãe não vem. Onde o filho chora, a mãe vê e dá mais tapa. Exatamente. Façam as honras aí, podem ficar à vontade. Eu vou falar do Pá e deixar o ímpar aí pro Rafa, que o Rafa gostou muito de falar de ímpar. Falar aqui do Pá, né? Seguinte, quando foi anunciada a expansão Bosque das Bruxas, foi mostrada, inclusive, a nova mecânica, entre aspas, né? Que era basicamente você deixar o seu deck ou só com cards e custo de mana Pá, ou custos de mana ímpar. E para isso, quando você, por exemplo, deixava só custo de mana Pá, você adicionava o Gin Greymane, né? Que ele era o Gen, né? Gen. Que ele era um 6 mana, 6/5, que ele tinha início do jogo, né? Aquela palavra-chave. Se você só tiver cards pares, né, no seu deck, o seu poder heróico inicial custará 1. Ou seja, no caso do Paladino, em vez de você evocar um Dude lá, um recruta do Punho de Prata, por 2 de mana, você evocar por 1 de mana. No Xamã, você, em vez de evocar um totem básico aleatório por 2 de mana, evocar por 1 de mana. E assim ia. Algumas classes se beneficiaram muito disso aqui, principalmente Xamã e Paladino. Foram duas classes que se beneficiaram muito dessa mecânica, mas teve, por exemplo, hoje em dia você tem no livre um deck de Hunter Pá. E é um deck bem agressivo, bem forte, roda bem. Roda muito segredo. Roda muito segredo, enfim. Aqui, basicamente, era o roubo, né? Era você pensava assim, quando foi anunciado o Gen e o Baku,
com essas nomenclaturas, né? De você ter só custo par, só custo ímpar, o pessoal torceu logo o nariz. Ninguém vai querer fazer um deck só de par, ninguém vai querer fazer um deck só de ímpar. Perde muita coisa. Perde sinergia e não sei o que. Chegou os dois simplesmente destruíram, explodiram a cabeça de todo mundo. Toda a expansão que vem depois dessas que o pessoal não se preocupava se era forte ou era fraco. Essa carta era par ou ímpar. É par? É boa, vai entrar no Guin. É ímpar? Vai lá pro Baku. Não queria saber se era forte ou fraco. Tanto que aí eu vou dar um spoiler aqui para acabar com a vida de vocês. Eles não duraram cerca de 1 ano no meta. Geralmente os cards passam 2 anos, principalmente nesse aqui, que o Boss das Bruxas, ela foi a expansão inicial, a expansão que abriu o ano do Corvo. Ou seja, ela ia durar 2 anos, todos os cards de Boss da Bruxa. No caso dos cards de custo dessa sinergia par ou ímpar, durou só 1 ano. Eles foram forçadamente rotacionados 1 ano depois, porque realmente tava um saco. O meta tava um saco. Tanto que vai chegar, acho que é o Ring de Rastakhan, e não muda. Simplesmente não muda o meta, porque o Paladino ímpar, ele não quer saber, ele tava ganhando de todo mundo. E aí você tinha o Shaman Par, tinha o Paladino ímpar, tinha o Ladino ímpar, que eles continuavam fortes, independente das cartas e dos decks que as pessoas quisessem montar. Então eles foram meio que rotacionados à força. Fala das cartas pares também, das outras cartas de classe. A gente teve só lá no Xamã, inclusive, que era eu tenho só o nome em inglês aqui, que era 2 manas, 2/3, é o Murks Park Hill, né, que é uma enguia elétrica, que era uma fera. Enguia faz charco. Pronto, essa mesmo. E ela tinha como grito de guerra se você não tivesse, se você tivesse só cartas de custo par, lembrando a vocês, 0 é par, então se você tá com custo 0, continuava sendo par. Então, se você tivesse só carta de custo par no seu deck, você dava 2 de mana. Essa curva 2 do Xamã era muito forte, porque ele já entrava um corpo 2/3, causando 2 de mana. Dano. Causando 2 de dano, foi mal. E era só isso. Esse foi o único card de custo par com sinergia com o Gen. E aí o Gen, quando ele entrou, ele criou o deck mais forte naquele momento, que foi o Paladino Par. O Paladino Par era muito opressor, ele era um mid-range, mas ele era muita jogada forte. Chegava ali no turno 4, um 4/3, chegava no turno lá do Lich King, era um 8/8, um Tyrion. O cara não conseguia, era simplesmente uma bola de neve. E ele conseguia encher também de Dude lá na mesa de recuo do Punho de Prata. E ele conseguia buffar esses recrutas, tinha a Bênção dos Reis, enfim. Era um deck muito forte. Tinha Valanir, tinha aquela outra arma 8 manas 3/4 que eu também falei nas armas do Paladino. Era um deck muito forte, muito forte. Mas o que deixava ele mais forte, sem sombra de dúvida, era o chamado das armas, que na época, quando começou aqui custando 4, e aí você jogava 6 manas, que eram 3 minions de 2 de custo, por 4 de manas e filtrava seu deck. Era bem forte mesmo. Tanto é que foi nerfado e ele morreu, né? Desapareceu por completo. E até o povo ficou dizendo, reclamando, não, agora que nerfou, já era, porque nerfou, ela vai entrar agora no Paladino ímpar. Foi um buff pra carta, foi não sei o que, o meta vai piorar. Mas não tinha nada a ver, né? Porque quem falava isso não entendia o porquê da carta ser forte, né? Porque ela entrando no Paladino ímpar, ele ia puxar lacaios custo 1, não custo 2 mais. Aí você gastar 5 de manas pra puxar 3 lacaios de drop 1 é bem, bem ruim. Depois não, né? Simultaneamente alguém foi lançada a Baco, que era a contrapartida ímpar dele. Baco, a Devoradora da Lua, era custo 9, 7 e 8. E no início da partida, ela era uma fera também. No início da partida, se seu deck só tiver cartas de custo ímpar, aprimore o seu poder heróico. Então o poder heróico de todas as classes, ele ficava aprimorado. A gente já teve essa mecânica antes com a Justicar. Justicar Vera, se eu não me engano. Do grande torneio, era custo 6, 6, 3 e o grito de guerra dela aprimorava o poder heróico. Aí os poderes heróicos eles ficavam nas suas versões aprimoradas, né? Aí a Baco ela conseguia destruir mais o meta do que o Gen, apesar do Gen ter o deck mais forte na época, que era o Paladino Par, ela conseguia destruir mais porque os decks, primeiro que ela entrava em várias classes, né? Era muito fácil você fazer deck de Baco
porque o seu poder ficava aprimorado, ficava forte, e você conseguia fazer jogadas muito fortes, e principalmente agressivas. Então eram decks agressivos, ou seja, não precisava de uma qualidade de cartas excelente, bastava ser muita carta, muito poder no início do jogo. E ela, além disso, eram cards baratos, né? Então, ou decks baratos. Então você tinha o Paladino Ímpar, que era um dos decks mais fortes, e ele tinha só a Baco e o Leroy de lendária. O resto você podia colocar, era tudo comum, rara, no máximo, entendeu? O Ladino Ímpar, a mesma coisa, rodava ela e o elemento estável de mira, no máximo o Leroy também, e o resto das cartas era comum, rara, esse tipo de coisa. Era muito fácil de você montar um deck com ela, e uma vez que você craftava ela, você tinha toda uma gama de decks para escolher, né? Você tinha o Paladino Ímpar, você tinha o Ladino Ímpar, o Mago Ímpar, um bocado de decks que muitas vezes utilizavam várias cartas em comum entre eles. O único realmente caro desses aí era o Guerreiro, né? Guerreiro Ímpar, ele era um deck mais controle e aí ele ficava um pouquinho mais caro para poder montar. Isso, era verdade. Aí, junto com ela, veio aquele gato preto, né? Que o Daniel já falou, que era a carta de classe do mago. Outras cartas de custo ímpar. Teve a do druida, que era custo 5, 2, 6, provocar. Era uma fera. O nome dele era Servo da Penumbra. E se ele só tivesse carta de custo ímpar, receba +2/+2. Então ele ficava um custo 5, 4, 8 provocar. Era muito bom, só que o deck ímpar de druida era muito ruim, então ele não viu jogo nenhum. Outra carta custo ímpar, né, ou que tinha sinergia com deck ímpar, era de Sacerdote, a Mariposa Cintilante. Ela era custo 5, 4, 4, fera, e o grito de guerra, se o seu deck só tiver carta de custo ímpar, dobre a vida dos seus outros lacaios. Então era para fazer aquele combo de dobra-dobra, né? Ela entrava no lugar justamente do Espírito Divino, né? Que é a magia custo 2 que dobra a vida de um lacaio. Que por ser pá, ela não entrava no deck de Sacerdote ímpar. E o Fogo Interior, que é a carta que iguala o ataque à vida, poderia entrar. Só que, assim, não tinha como fazer um deck consistente com isso. A gente não tinha material para isso. Foi bem ruim essa carta. Também é outra que nunca viu o jogo. Nenhuma das cartas que tem sinergia com um deck ímpar viu o jogo. Bom, pessoal, agora que a gente falou de todas as cartas, e todas não, né? Toda vez eu falo que é todas, mas não são todas, porra, é as mais relevantes. Enfim, um dia eu aprendo. Vamos dar uma faladinha agora dos decks da época, então. Não é segredo pra ninguém aí, você que ouviu o cast até aqui tá ligado que o Paladino Ímpar dominou o meta, muito bem curvado, colocava uma pressão foda ali, com um monte de recruta, né? E pra mim o meu terror da época também, o Kingsbane Rogue, que, né, já vinha forte e recebeu mais algumas coisas aí pra deixar ele ainda mais forte. Mas como eu era pobre e não tinha pó pra montar esses decks, eu jogava bastante de Tempo Mage e fiquei muito feliz com as cartas que chegaram pra ele, principalmente aquela lá do custo 3 que dava 5 de dano, dividido na mesa. Só que o Tempo Mage vai ficar mais legal ainda na próxima expansão, que vai chegar umas cartas aí que vão favorecer demais o Tempo Mage. Mas ainda assim, na época eu rodava legal. E como a gente já falou também, o Spiteful Priest, Spiteful Druid. Ideias bem parecidas. E na minha opinião o Druid era mais eficiente, né? Mas também os dois também bem presentes ali. E falando sobre as cartas banidas ali, o Baku pra mim foi a que eu mais usei, na verdade. O Gen eu acho que eu nem cheguei a craftar na época. Eu usei mais o Baku mesmo, tanto no Paladino quanto no Guerreiro. Nunca fui muito jogar de Guerreiro, mas tentei arriscar na época também. Eu também, só craftei o Gen na hora de rotacionar. Craftei ele dourado porque recebeu o pó integral. Mas Pois bem. Fala aí, Daniel, primeiro. Pois bem, o cara já vem assim. O cara É porque eu pensei que eu podia entrar, né? Aí eu ia começar a introdução. Mas olha Valeu, o impacto. Rafa. Pois bem. Eu vou relembrar que o Hugo já falou do Paladino aqui, ele realmente mandou no meta aqui nessa época aqui, com suas versões ímpar e pá. Eu vou só relembrar aqui vocês do nosso querido Spiteful Druid, que
o Hugo falou, mas Spiteful Druid ficou bem forte nessa época aqui. Ele tinha um ramp bom, tinha uma meninazinha lá, uma plantinha 3 manas, 3/1, que tinha como último suspiro dar um cristal de mana vazio. Ela rodava muito bem. Spiteful Druid rodava bem por um motivo, que é o mesmo motivo de ter ficado forte lá em Cavaleiro do Trono de Gelo. Infestação total. Continuava forte, infestação total. Continua até hoje, muito forte essa magia. A gente tinha também o Big Spell Mage, que embora não fosse um deck assim extremamente opressivo, tal, ele conseguia, se ele conseguisse arrastar até o final da partida, ele levava o jogo. E a gente tinha também um que a gente falou de Paladino pá, Paladino pá, Paladino ímpar, mas tinha também um deck amado que eu amo de coração, Murloc Paladin. Murloc Paladin bem forte, ainda continuou forte. Enquanto o chamado das armas custava 4, o Murloc Paladin estava forte. E só mais um adendo. Não esquecer do Bruxo. O Bruxo continuava no meta, o Bruxo mandava no meta também, junto com a versão de Cube Warlock. E também quem tivesse enjoado de Cube tinha a versão Zul, né? Zul sempre tem um Zul Warlock rodando. E tinha essa versão Zul, que na versão Zul dessa época, quem rodava inclusive o Gul'dan Furta-Sangue, né? Como eu falei no episódio de Cavaleiros do Trono de Gelo, o que ressalta a identidade do Hearthstone e a identidade de cada classe é o poder heróico, né? Que é uma coisa diferente que não tem em nenhum outro jogo. Você tem aquele recurso disponível sempre para você. E esses poderes heróicos aprimorados e também o custo dos poderes heróicos custa 2 foi algo pensado lá no início do jogo, em que, assim, o custo do poder heróico foi já pensado de início, né? De ser sempre 2 e ter um valor para ser 2. E o poder aprimorado, ele foi pensado lá para você usar ele, começar a ter ele no turno 6, né? Com a Justicaveras. Você jogava ela no turno 6, ela dava o grito de guerra e aprimorava o seu poder heróico. Então era um poder heróico pensado pro late game, você só ia ter acesso a ele no late game. E o que essa expansão fez foi trazer tanto esse desconto do poder heróico quanto esse poder heróico aprimorado pro início do jogo. Então isso destruiu completamente as partidas, virava uma briga de botão. Quem aperta mais o botão que o outro ganha, quem tiver o botão mais forte ganha. Eu lembro inclusive como eu comentei na expansão do Trono de Gelo também, quando eu estava falando do Hexa, que o Kibla, ele tinha o costume de toda vez que ele enfrentar guerreiro, que só tinha guerreiro ímpar naquela época, ele estava de caçador mid-range de feras. Então, toda vez que ele enfrentar o guerreiro, ele muligava todas as mãos. Ele podia ter a curva perfeita, assim, drop 1, 2, 3, a melhor curva possível pro deck. Mas se era contra guerreiro ímpar, ele ia muligar atrás do Hexa. Por quê? Porque o Hexa tem um botão mais forte que o do guerreiro ímpar. O Hexa tem um botão que gera recurso infinito e não a vida que o guerreiro consegue subir com o botão dele não barra isso, entendeu? Aí virava essa briga. O mago tinha o poder heróico de causador de dano, então ele tinha o poder heróico do caçador, assim, só que você podia dar alvo nas coisas. Era bizarro você ter isso logo no turno, no início do jogo, e poder fazer isso a hora que você quisesse, entendeu? O Paladino era uma classe que conseguiu ter 2 decks completamente diferentes um do outro, que era o Paladino Pá e Paladino Ímpar. Tinham 0 cartas em comum, e os dois era assim, número 1 e número 2 decks mais fortes do meta. Era o top 1 e top 2, sempre. Até o Paladino Pá ser nerfado e o Paladino Ímpar ficar isolado como o melhor deck do jogo, né? E era por isso que essas cartas foram tão fortes. Elas conseguiam trazer essa força logo no início do jogo, e o oponente não tinha que lidar aquilo. Ele precisava gastar cartas para lidar com o que você, com o seu botão, que estava disponível todo turno, você fazia, entendeu? O Ladino Ímpar tinha várias jogadas de tempo absurdas com a arma dele, que ficava 2 de ataque, era insano. O Paladino Ímpar infestando o campo, enfim, era um negócio absurdo. E outra coisa que eles faziam era que eles deixavam todos os decks iguais, né? Você não tinha várias versões de Paladino Ímpar, você não tinha várias versões de Odd Mage, de Mago Ímpar, de Ladino Ímpar, não, porque todos os decks, eles obrigatoriamente não, mas se você quisesse ficar forte, eles tinham que gerar ao redor do seu poder heróico, e não tem como você construir muita coisa diferente, além de um deck que funcione em relação a isso, né? Aí esse deck, essas 2 cartas geraram assim a leva de meta mais chato,
Porque, como o Daniel comentou, entrava expansão, saía expansão e o meta não mudava uma vírgula. Rastakhan entrou, a única carta que começou a rodar foi o Zuldin, que era a carta de herói, né? Depois a gente vai chegar lá, mas só, o resto de todas as cartas dos decks permaneciam inalterados, completamente inalterados, porque era muito forte isso daí. Tanto é que a Blizzard teve que rotacionar eles mais cedo, como o Daniel comentou, que eu considero particularmente como o segundo maior fracasso da Blizzard com esse jogo. O primeiro é o Caçador de Demônios, o segundo é esse, é você fazer umas cartas para expansão, você não prevê o Consfordelação e você ser obrigado a banir elas para o formato Wild, para o formato livre, um ano mais cedo. É um negócio insano que não aconteceu até hoje, assim, sem precedente. Tudo isso que a gente falou aí do absurdo da expansão, não é à toa que ela, até hoje pelo menos, né, é a única expansão que teve cartas rotacionadas pro Hall da Fama. Nenhuma outra teve, e todas foram rotacionadas naturalmente, de acordo com a ordem dos últimos 2 anos, pro modo livre. Essa, além de sido rotacionada antes do tempo, ainda foi pro Hall da Fama, né? Não simplesmente rotacionou. Exatamente. E é uma coisa que até hoje a gente olha pra trás e a gente vê, nossa, que absurdo e tal, que negócio sem precedente, que negócio incrível, não aconteceu até hoje de novo, mas na época, quando a Blizzard anunciou que ia fazer isso, a sensação de todo mundo foi, nossa, finalmente, nossa, ainda bem, nossa, caramba. Tamo assim, liberto. Ninguém nem considerou isso, ninguém nem considerou esse impacto, essa nova decisão, né? Ninguém nem questionou, só disse, não, só vem, é verdade, tá certo mesmo, tem que fazer isso mesmo. De tanto que era errado essas cartas terem... São erros de design gravíssimos mesmo. Que durou 1 ano. 1 ano da gente sofrendo com esses dois no meta, e era, como eu falei, a gente não interessava se o card era bom, ruim, se era fera, se era elemental. É pá ou é ímpar? Era essa a discussão. É pá? Ah, então é boa pro ninguém. É ímpar? Ah, então é boa pro Baku. Bom. E não interessava também qual deck você tava e qual deck o oponente tava. O que interessava era, o seu botão é mais forte que o dele. Se não for, você pode conceder imediatamente. Assim, você perdia ou ganhava jogos na aba de coleção, no deck building. Você perdia ou ganhava jogos. Antes de botar no clicão jogar, ou antes de clicar no botão jogar. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo mais uma vez que escutou até aqui o final. Essa expansão realmente foi muito polêmica, a gente não podia deixar de trazer todos os detalhes para vocês. Queria pedir para vocês deixarem um feedback pra gente, é muito importante. Manda seu e-mail para coracãodepedra.podcast@gmail.com, que é muito bom ler os comentários. Siga lá no Facebook, facebook.com/cdpedrapodcast. Instagram também, @cdpedra. Tem canal no YouTube, estão em todos os agregadores aí. É só você escolher o seu favorito e passar a acompanhar. Queria agradecer mais uma vez aí meus amigos Daniel e Rafael, a dupla sertaneja, por favor. Recado pra turma. Valeu, pessoal, por escutar, por ter paciência aí. A gente descascou bastante essa expansão. Realmente trouxe muita angústia pra quem jogou na época. Mas tá aí, a Blizzard errou. Eu acredito que pra mim, com esse erro, ela não volta mais, ela vai voltar com novos erros, como ela tá fazendo ultimamente, né? Mas aí ela vai aprender, não é possível que ela vai aprender. Ela escutando a comunidade e tal, ela consegue aprender e buscar errar menos. Então é isso, pessoal. Acho que deu pra entender o porquê dessas cartas serem tão quebradas e porquê de ter tanta polêmica em relação a isso. Até, inclusive, o pacote de Bosque das Bruxas era... Eu me lembro do robô matemático do YouTube de Rastone. Ele fazia análise dos pacotes, né, de quais pacotes valiam a pena, e o do Bosque das Bruxas, o que mantinha esse pacote valendo a pena era única e exclusivamente a Baku e o Gen. Depois que eles rotacionaram, o pacote mostrou que era um lixo em si, a expansão. Era uma expansão que só se sustentava por causa dessas duas cartas, e elas dominavam completamente o meta.
Eu espero que a Blizzard jamais repita esse erro, como o Daniel falou. Cometa novos, né? Se possível não, né? Mas é o que tem pra hoje. Bom, pessoal, então eu queria agradecer de novo vocês por terem escutado até aqui. Sei que não é fácil escutar tanto tempo assim de podcast, mas pra você que curte Hearthstone e viveu a época principalmente dessa expansão, você aposto que vai escutar até o fim. Você também que não viveu a época, mas curte o jogo hoje, tipo, é muito legal olhar no passado e ver como é que foi, como é que o jogo chegou até onde ele tá hoje, certo? Bom, eu queria deixar aqui o convite para você não perder o próximo episódio da nossa série de história, que vai falar sobre nada mais nada menos que o Projeto Kabum. Essa daí foi a nona nova expansão que chegou pro jogo. Parece que toda expansão que a gente fala, toda expansão que a Blizzard lança é sempre a que é cheia de polêmica, que é cheia de coisa errada, né? Toda vez que a gente fala o nome da próxima expansão, todo mundo começa a se abrir, pensando nas cagadas. Exatamente, né? O nego já ri, já vi Daniel já com a risadinha. Não, mas o Projeto Kabum foi legal, aí não tenho muito o que reclamar não. Só tem uma carta que pra mim era muito chata, mas ela não é uma carta errada, que era o Dr. Boom, né? Mas é simplesmente porque eu não gostava de enfrentar um deck que rodava o Dr. Boom, mas uma expansão bem legal. Segura aí que a gente vai falar certinho no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com tudo, até mais, fui!